Ela morreu traída e humilhada, mas acordou aos 17 anos, com a chance de mudar seu destino, evitar o casamento com o homem que arruinou sua vida. Mas quando sua fuga a leva de volta a ele, entre o amor, a vingança e o perigo, ela segue por um caminho onde cada passo pode ser fatal. Inscreva-se no canal e deixe o like agora mesmo, pois é isso que me motiva a continuar fazendo vídeos. Tudo começou com uma terrível briga no casamento entre Madeline e Ian. Uma mulher pode ter pena de um homem, mas nunca poderá amá-lo. Ele se aproximou e perguntou se parecia ainda mais feio de perto. Seu rosto franzido mostrava uma cicatriz terrível em seu rosto. Ele pegou a mão de sua esposa e perguntou se era por isso que ela havia sido infiel a ele. Será que o barão era tão encantador a ponto de lhe prometer amor eterno? Por mais que tentasse, Madeline não conseguia tirar sua mão. Ian a lembrou de que ela ainda era sua esposa, não importava o quanto ela tentasse mudar isso. Mas Madeline disse que ele não tinha o direito de se chamar assim. Ele nunca a havia tratado como uma mulher. Assim, o casamento deles acabou. Em sua raiva, Jenna apertou a mão dela com mais força. Ele disse que mesmo que a casa desabasse sobre eles, ela não conseguiria deixá-lo. Madeline não conseguia entender por que estava passando por tudo isso. Ela finalmente puxou o braço para fora. Ela não ia passar o resto de sua vida como um fantasma trancado. Ela se recusou a ficar nem mais um minuto. Ela se virou e começou a se dirigir para a saída. Ela realmente não amava outro homem. Era um luxo muito grande para ela. Era mais uma vingança. Vingança contra o homem que a manteve aqui até que ela definhasse. De repente, houve um respingo de sangue, e Madeline caiu no chão com um baque. Ela ficou deitada, olhando para as paredes com o que restava de suas forças. Isso tinha que acabar, eventualmente. Ela havia suportado esse inferno por 6 anos, mas no final não era nada. Ela morrerá como uma esposa desgraçada e infiel. A última coisa que ela viu foi Ian chorando em agonia, e ela podia se dar por satisfeita com isso. Ela estava satisfeita por ter conseguido fazer com que ele sentisse um pouco de desespero. Se o inferno é o que a espera, viva ou morta, ela prefere se juntar a Hades. Mas ela estará lá, onde poderá se livrar de seu marido. Mas quando ela abriu os olhos, não se viu nem no céu nem no inferno, mas em Roenfiel de Manor. Ela tinha 17 anos de idade e estava em casa no palácio de seu pai. Uma criada lhe perguntou se ela estava bem. Ela não estava se sentindo bem ultimamente, e os criados estavam preocupados. Enquanto a criada continuava a escovar seu cabelo, Madeline se lembrou de como estava estranha. Ela havia chorado, rido e depois chorado novamente, e agora estava sentada em silêncio lendo o jornal. Isso pode ter parecido estranho, especialmente se ela nunca havia lido um jornal antes. Após a morte de sua mãe, ela e seu pai viveram relativamente felizes. Seu pai adorava a vida dos aristocratas, e ela não se interessava por nada além de vestidos. Eles não se importavam com o que estava acontecendo no mundo. É por isso que estavam fora de sintonia com os tempos. Na noite em que perderam toda a felicidade por causa de um mau empreendimento comercial, seu pai se enforcou em seu escritório. Ele conseguiu deixar um testamento sobre a mesa, mas não houve uma única palavra de preocupação com sua filha. Ela não teve escolha a não ser se casar com o conde de Nottingham. Ela não o conhecia, mas não teve escolha. O casamento deles terminou em tragédia. Eles se arrastaram um ao outro para as profundezas do desespero. Mas agora Madeline tinha a chance de impedir que seu pai investisse no projeto. Talvez ela pudesse mudar seu destino. O fato de meu pai não tê-la mencionado em seu testamento é certamente uma pena. Ele deveria voltar de sua grande turnê hoje. Madeline estava andando na rua quando a carruagem dele parou. Seu pai a cumprimentou e a convidou para entrar. Seria mentira dizer que ela nunca se ressentiu por ele tê-la deixado daquela maneira. Mas, ainda assim, havia uma parte dela que sentia falta dele mais do que qualquer outra coisa. No final, Madeline cresceu sem que nada lhe fosse negado, e por isso ela era muito grata. Agora ela tinha uma segunda chance de superar aqueles tempos sombrios e, o mais importante, de evitar um relacionamento com Ian. Quando ela entrou na carruagem, seu pai lhe disse que havia convidado uma pessoa especial. Madeline reconheceu o homem imediatamente. Você o menciona e ele está lá, o bastardo. Em frente a ela, perto da janela, estava sentado o calmo e sério Sr. Nottingham. Ele e papai conversaram sobre seus negócios durante o trajeto. No fim das contas, Ian já havia terminado seu trabalho, então foi fácil para ele visitá-los. Madeline se perguntou se, em sua vida passada, ele sempre estivera em Londres. Portanto, ela nunca teve a chance de vê-lo. Seu tino comercial era impressionante,
pois outro de seus empreendimentos comerciais havia sido um grande sucesso. Mas Madeline não conseguiu reconhecer o homem como Ian Nottingham. Ele tinha sido muito diferente em sua vida passada. Ele fez um grande alvoroço para que ela não o tocasse. Madeline ficava assustada em momentos como esse e não sabia o que fazer. Durante um desses escândalos, ele ficou doente. Eles procuraram um médico, mas a culpa foi dela. Era assim que ele era. Mas agora ele parecia um homem calmo, inteligente e confiante. O sol estava brilhando em seu rosto. Ele estava muito bonito. Madeline estava sentada em frente a Ian Nottingham, mas ele era diferente do homem que ela havia conhecido. Ele havia dito ao pai dela que gostava de andar a cavalo. Ele gosta especialmente de corridas. Mas Madeline não prestou muita atenção. Tudo o que ela podia fazer era comparar as duas versões de Ian em sua cabeça. Ela se lembrou de sua antiga vida. Ela tinha 22 anos quando se casou com ele. Ela estava bastante nervosa, mas os criados que estavam com ela a acalmaram. Eles lhe disseram que sua senhoria era um bom homem, portanto ela não tinha nada a temer. Mas Madeline estava preocupada com a possibilidade de não ser uma boa esposa para ele. Ela queria que eles tivessem um bom casamento, mesmo que não gostassem um do outro. Madeline prometeu ser um farol para ele, ajudá-lo a se recuperar e ser uma esposa sábia e digna. Mas suas modestas esperanças foram frustradas na noite de núpcias. Ian nunca foi ao quarto deles. Nem no dia seguinte, nem no dia seguinte. Às vezes eles se encontravam no corredor, mas ele a ignorava e não prestava atenção ao que ela dizia. Eles pararam de comer juntos e mal se viam. Ele não queria vê-la. Ele se recusou a passar um minuto a mais com ela. Ela saía para caminhar, tomava chá no quintal e o convidava para acompanhá-la. Mas não importava quanto tempo ela esperasse, ele nunca aparecia. Ela era acompanhada apenas por seus criados. Um dia, Madeline foi ao escritório dele e lhe disse que ele havia esquecido que ela existia. Nottingham apenas disse secamente que esse não era o caso, mas esse tom não lhe deu confiança. Madeline explicou que estava entediada dentro das quatro paredes do palácio sozinha. No dia seguinte, um presente de sua senhoria foi levado a seu quarto. Um dos criados a presenteou com um pequeno filhote de cachorro branco com coleira. Madeline não esperava por isso, então fechou o livro que estava lendo e foi até o animal. Parece que ele comprou o filhote por diversão. Ela lhe lançou um olhar devastado. Ele estava trêmulo e com um pouco de medo de seu novo dono. Depois de cheirar, ele lambeu o dedo de Madeline e o esfregou. Isso era incomum para ela. Ela sentiu uma conexão invisível entre eles. Lágrimas vieram aos olhos de Madeline. Ela segurou o animalzinho perto de si. O filhote de cachorro estava tão assustado quanto ela. De repente, a carruagem tremeu. Madeline voltou à realidade. Eles chegaram à mansão. Ela era em estilo renascentista, o que não é muito comum nesses países. Todos os criados deram as boas-vindas ao mestre que voltava de sua viagem e começaram a se preparar para a recepção. O pai pediu à filha que mostrasse a casa ao Sr. Nottingham. Quando ela se recusou, o pai pediu que ela tocasse piano para eles durante o chá. Mas ela disse que queria descansar um pouco. Seu pai queria continuar discutindo, mas eu disse que não se importava. Ele se curvou e agradeceu à senhorita Madeline por recebê-lo. Em troca, ela se desculpou novamente por sua recusa. Ian Nottingham estava bem ali na frente dela, mas essa versão ainda não foi destruída pelo infortúnio. Quando esse pensamento lhe ocorreu, ela se perguntou se deveria interferir na vida dele, e garantir que ela se tornasse melhor. Afinal, ela já havia passado por muitas provações durante esse período. Eles estavam condenados desde o início, e é melhor que não se cruzem novamente. Será melhor para ambos se esta for a última vez que se encontrarem. Madeline pensou que poderia escapar de sua vida passada. Assim, ela não se importaria com isso. Mais tarde, ela examinou os papéis dos últimos anos e decidiu que seria melhor vender a propriedade e as terras antes do início da guerra. Se eles se mudarem para a aldeia, poderão se virar. Mas, primeiro, precisam fazer com que o pai pare de jogar. Caso contrário, eles acabarão na rua. De repente, alguém bateu na porta. Era o pai de Madeline. Ele apareceu justamente quando ela estava prestes a visitá-lo. O homem colocou um convite de Londres sobre a mesa. Ele achou que era o momento perfeito para ela fazer sua estreia, mas agora não era o momento para bailes e alta sociedade. Quando ela perguntou se tinha de ir, ele congelou. Antes de terminar o chá, o pai perguntou se a filha estava infeliz.
Ela estava lendo o dia todo e o incomodando para gastar menos dinheiro, e agora se recusava a se casar. Madeline não queria se exibir para a alta sociedade, embora ele já tivesse comprado uma casa para eles em Londres com essa finalidade. Quando ela lhe disse que ele tinha de vendê-la, ele ficou de queixo caído. Ela também pediu que ele não investisse no negócio de vinhos. Meu pai não sabia como ela sabia sobre ele, mas ele só tinha um palpite. Ele percebeu que ela havia lido suas cartas e documentos. Foi uma coisa muito vergonhosa para uma senhora decente fazer. Apesar de sua indignação, Madeline permaneceu calma. Ela propôs um tipo de contrato. Se ele não investisse no negócio, ela sairia para a sociedade e possivelmente se casaria. E, a propósito, se ele não parar de ser tão teimoso, ela não hesitará em se tornar uma freira. Irritado com a filha, o pai a proibiu de sair do quarto até que ela se desculpasse. Depois de algum tempo, eles chegaram ao banquete em Londres. Para organizar isso, o pai teve de queimar todos os documentos e contratos sob a supervisão da filha, mas agora Madeline recusava todos os pedidos para dançar. Mas ela explicou que ainda não tinha certeza. Seu pai disse que era seu dever como Hohenfield. Ela tinha de se casar bem e sustentar a família. O pai estava chateado porque não entendia nada de seu filho. Madeline sabia que toda a temporada de eventos sociais seria arruinada pela guerra, mas decidiu não dizer nada. Ela nunca mais quis fazer o papel de uma boneca bonita para ninguém. Desta vez, ela quer criar seu próprio futuro. Desde que consiga evitar que eles sejam destruídos, ela conseguirá encontrar o caminho certo. Madeline pode continuar suas aulas de piano. Pelo que ela sabe, as mulheres também poderão encontrar trabalho após o fim da guerra. Madeline se imaginou sentada em um piano branco em uma sala iluminada, tocando uma bela melodia. O pensamento aqueceu sua alma. Ela sonhava que um dia conseguiria um bom emprego como todas as outras pessoas. Madeline estava muito perdida em seus pensamentos para perceber que um homem que ela conhecia estava se aproximando dela. Ian Nottingham perguntou à moça se ela achava que a festa estava chata. Madeline ficou surpresa com a aparição repentina dele. Ela negou a sugestão dele, mas se sentiu um pouco desconfortável no baile. Ela se perguntou se o Sr. Nottingham achou tudo aquilo estranho, mas ele disse que era mais como se as pessoas estivessem se divertindo juntas. A senhora disse que achou um pouco perturbador ver todos se divertindo sem ter ideia do futuro. Ian concordou com ela. Eles não têm ideia do que o destino lhes reserva e não conseguem nem imaginar. Por isso, ele achou que eles deveriam aproveitar o momento presente enquanto podiam e relaxar. Não aproveitar o presente não o protegerá do que está por vir no futuro. Madeline pensou no que ele havia dito. Lembranças de sua infeliz vida passada lhe vieram à mente. Ela desviou o olhar dele e disse que estava relaxada. A senhora disse que simplesmente achava que uma cerimônia tão sem sentido era uma perda de tempo. Ela não quis dizer que não havia motivo algum para isso e não queria que todos deixassem de dançar e se divertir. Mas não era isso que ela queria para si mesma no momento. Então Ian Nottingham teve uma ideia estranha, que propôs à sua companheira. Ele lhe perguntou se dançar com ele era o que ela queria no momento. Vendo o desespero nos olhos da senhorita Madeline, ele a convidou para dançar. Ela ficou muito surpresa. Ela achava que não era obrigada a resgatar ninguém, especialmente Ian. Madeline tinha certeza de que precisava usar essa chance na vida para ficar longe dele. Mas agora, se as coisas não mudassem, Ian iria para a guerra e coisas terríveis aconteceriam com ele. Ele ficará quebrado e devastado, tanto física quanto mentalmente. Portanto, um pequeno empurrãozinho na direção certa não o prejudicará. Se isso mudasse um pouco a vida dele, Madeline poderia se dar ao luxo de lhe dar apenas um conselho. Antes de procurá-la, Ian estava sentado em uma mesa com seus amigos, tomando chá e conversando sobre todos. Um deles apontou para uma bela moça que havia recusado pelo menos 6 pedidos de dança. Ela acabou de fazer sua estreia, então ainda não está muito desanimada. Ela parecia ter idade suficiente para ser casada. Quando Ian olhou para cima, reconheceu Madeline, a filha do barão, que ele havia conhecido antes. Ela parecia muito elegante, então ele a encarou por um tempo. Um de seus amigos disse que queria falar com ela, mas foi convencido a não fazê-lo. Quando ele estava prestes a se levantar e ir até a moça, algo o impediu. Nottingham se levantou e o segurou pelo ombro, depois se virou e foi até a senhorita. Os homens à mesa o olharam de forma estranha. Um deles disse que achava que não viveria para ver Ian se aproximar de uma mulher por sua própria vontade. Quando Ian e Madeline dançaram, ele recebeu muita atenção. Todos estavam curiosos para saber quem era a mulher que estava dançando sua quarta dança com o próprio Sr. Nottingham. Ela ainda não era muito conhecida entre as pessoas, mas elas sabiam de alguma coisa. Pelo que tinham ouvido,
Madeline era apenas mais uma nobre dama do campo. Ian podia sentir o desconforto de Madeline enquanto dançavam. Então ele lhe perguntou se ela estava bem. Madeline não entendeu como ele sabia. Ele explicou que eram as mãos dela. Elas estavam tremendo, e a maneira estranha como ela o olhava. Ele achou que ela estava com pena dele. Havia um silêncio opressivo entre eles. Eles se olharam em silêncio, como se estivessem estudando os olhos e os pensamentos de seu parceiro. Madeline se perguntou se poderia confiar nele para lhe contar o que sabia, ou ela tinha outra opção de soltar a mão dele e nunca mais voltar. Enquanto ela estava pensando, outro par de pássaros passou voando, quase derrubando a doce senhora. Mas Ian assumiu o controle. Ele a segurou perto de si e os virou para que Hohenfeld não se machucasse. Uma rosa escarlate voou da cabeça da mulher e cobriu Madeline com suas pétalas. A senhora se perguntou o que aconteceria se ela e Ian se cruzassem novamente. Ela teria de passar por todos aqueles anos de inferno e solidão novamente. Ela teria de passar por todo o sofrimento novamente. Sua mente voltou à vida anterior, quando ela tinha 26 anos. Era um dia sombrio quando ela estava caminhando pelo jardim de rosas e notou que uma das flores havia sido cortada. Isso era estranho, pois todos sabiam o quanto Madeline se importava com o jardim. Como sempre, Corey estava com ela. Esse foi o nome que ela decidiu dar ao filhote. Ele estava sempre com ela, por isso Madeline o considerava seu amigo mais próximo. Ela se perguntou se Corey havia feito isso, mas se corrigiu. Ele não teria mordiscado a rosa com tanto cuidado, mesmo que tivesse feito isso. Quem quer que fosse, Madeline esperava que suas rosas trouxessem felicidade a essa pessoa. Depois daquela bela caminhada, começou uma violenta tempestade. Corey nunca mais voltou para a senhora. Os criados tentaram deter Madeline, mas ela correu na chuva, chamando e procurando o cachorro. O mordomo prometeu encontrar Corey pessoalmente e pediu que ela entrasse no palácio, mas ela se recusou e quis encontrar seu amigo sozinha. De qualquer forma, os criados não se importavam com ela. Estavam preocupados apenas com o que o conde de Nottingham diria. O mordomo queria negar o fato, mas não teve tempo. Algo o impediu. O conde saiu de trás dele, e todos ficaram em silêncio. Ele pediu a Madeline que voltasse para dentro com ele em um tom calmo. Ela tentou argumentar que não poderia deixar Corey, mas o conde lhe disse que ela deveria esquecê-lo. Afinal, ele é apenas um animal. Ele não podia permitir que ninguém se machucasse na busca por um cão. Madeline ficou profundamente magoada com as palavras do conde, e lágrimas brotaram em seus olhos. Ela disse que era um presente dele. Corey era a única pessoa que se importava com ela na mansão. Apesar de suas emoções e de seu choro, Ian se aproximou e a pegou pelo ombro. Ele a olhou com seu olhar frio e insensível e ordenou que ela voltasse para dentro. A imagem deles parados na tempestade em seu jardim favorito ficou gravada em sua memória para sempre. Ian a trouxe de volta à realidade. Eles estavam agora em um baile chique em Londres e nada disso havia acontecido ainda. Ian perguntou se Madeline estava bem, e a senhora respondeu que estava ótima. Para seu próprio bem, a senhorita se afastou de Nottingham e fez uma reverência. Ela agradeceu a ele pelo tempo que passaram juntos, desejou-lhe uma boa noite e saiu. Ian notou que o tom de voz dela não havia mudado depois de 4 danças. Ele ficou um pouco decepcionado com isso. Agora era hora de comer. Os criados e as criadas haviam preparado uma mesa cheia de vários pratos. Tudo estava muito bem servido e decorado. Não que Madeline esperasse evitar Ian completamente nessa pequena alta sociedade, mas isso não significava que era de se esperar que ela se sentasse diretamente em frente a ele. E, especialmente, Madeline não queria se envolver em todas as intrigas. Mas não era com ela que Ian Nottingham estava preocupado no momento. Ele pediu à sua irmã Isabel que se acalmasse. Ela estava indignada com as palavras e o comportamento de seu irmão. Ele chamou o noivo dela de manipulador inútil e ela de barulhenta e excessivamente emocional. Madeline viu Isabelle pela primeira vez. Pelo menos ela estava viva. Quando ela se casou com Ian em sua vida passada, ele não tinha mais parentes. Seu irmão Eric morreu na frente de batalha e sua irmã morreu em um acidente de carro. Aparentemente, ela estava com um homem de status inferior. E, incapazes de superar os preconceitos da sociedade, eles morreram juntos. Certa vez, Madeline imaginou que Ian não teria sido um homem tão destruído se seu irmão e sua irmã tivessem sobrevivido. Após a morte de Isabelle,
Ian nunca tocou em seus pertences e os deixou como estavam. Parecia que ele queria gravar a dor e o desejo por ela em seu coração para sempre. Madeline se lembrou de sua vida passada. Ela entrou no quarto da falecida Isabel. Era um quarto muito claro e limpo, bem conservado. Não havia poeira no piano ou no resto da sala. Era óbvio que ele a amava muito. De repente, Madeline viu algo no chão. Era uma fotografia antiga. Ela mostrava Isabela com um homem. Na parte inferior da foto havia a legenda para meu amado Zachary Milov. Quando ela olhou para trás, percebeu que havia caído do piano, de onde estavam as pilhas de música. Enquanto Madeline colocava a foto de volta no lugar, ela notou as outras fotos de Isabel e Zachary. Havia também folhas de música escritas à mão que se destacavam. Agora estava claro que Isabel havia escrito uma música para seu amante. Embora Madeline não soubesse muito sobre política, ela tinha ouvido falar que ele era socialista. Enquanto passava a mão sobre as teclas do instrumento, ela se perguntava que tipo de pessoa era Isabel. Talvez ela fosse uma senhora refinada, elegante e bem educada que gostava de tocar piano. Poderia ter sido uma mulher cheia de amor, ternura e paixão que morreu por amor. Depois de ficar de pé por um tempo, Madeline decidiu se sentar. Ela começou a tocar. Não importava o tipo de pessoa que Isabelle era, o som de seu piano, quando ela estava viva, envolvia até mesmo essa mansão sombria em um abraço ensolarado e aconchegante. Se Lady Isabel ainda estivesse viva, talvez Ian não estivesse tão abatido como está agora. Como se estivesse lendo seus pensamentos, a porta do quarto se abriu com um estrondo. Na porta estava um John sombrio e irritado, respirando pesadamente e tremendo ligeiramente. Ele ordenou que Madeline saísse imediatamente. Seus olhos estavam fixos no homem. Seu coração parecia um balão, e um pesado nó subiu insidiosamente em sua garganta. Ela se levantou e disse que ainda era sua esposa. Se ele tivesse algum respeito por ela, deveria explicar seu comportamento. Mas ele não quis ouvi-la. Estava cheio de raiva. Ele olhou para ela e disse, nunca. Ele ordenou que ela nunca mais entrasse nesta sala. Por causa de sua reação, Madeline supôs que ele era muito apegado a Isabelle, mas agora ela podia vê-los brigando um com o outro. De repente, Isabel já estava farta. Ela se levantou e pegou seu chapéu. Ela disse que estava farta. Cada minuto que ela passava com seu irmão significava sufocamento. Ela disse que não queria mais viver em um lugar assim. Quando Isabelle se virou e saiu, algo estava errado. Madeline se lembrou dos jornais cheios de notícias sobre a morte da irmã de Ian e das pilhas de fotografias. Todos eles usavam um chapéu. O que Isabelle estava usando agora? Madeline suspeitava que hoje era o dia em que Isabel morreria. E agora, tendo brigado com seu irmão, ela caminhava confiante para a morte. Madeline não podia deixar isso acontecer. Um jovem estava sentado ao lado dela, conversando animadamente. Mas agora a senhora tinha coisas mais importantes a fazer. Ela se desculpou e disse que tinha de ir embora. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Madeline correu atrás de Isabel. Ian percebeu isso e a seguiu com os olhos. Madeline saiu da sala e alcançou Isabel na escada. Ela correu e agarrou o braço da senhora. Madeline implorou para que ela não fosse embora. Ela sabia que Isabel estava indo ao encontro de seu amante. A jovem ficou surpresa com o que sabia. Ela supôs que Madeline era uma das mulheres sem vergonha de Jena que a estavam seguindo. Tudo o que ela queria era que ele a notasse. Apesar desses insultos, Madeline perguntou se seu noivo era o Sr. Milov. Isabel ficou surpresa. Ela perguntou como o conhecia. Madeline respondeu que não contaria a ninguém. Ela não sabia muito sobre socialismo e política. A senhora lhe garantiu que não era a informante do Sr. Nottingham. Isabel disse que ele não era um cavalheiro. Ele não é apenas teimoso, mas adora controlar os outros. Madeline sabia disso por experiência própria. Ela pegou a mão de Isabelle e lhe disse para não cair nas manipulações do irmão. Ela explicou que já havia sido controlada por um homem, e isso arruinou sua vida. Ela chegou a seguir um caminho sem volta, por causa de sua própria raiva. Quando estava segurando a mão de Isabel, ela não estava preocupada com Jena. Ela só queria salvar uma mulher que estava cega pela raiva. Uma mulher que era muito parecida com Madeline. Ela disse que, às vezes, pode parecer que não há outro caminho, mas esse não é o caso. Há muitas outras maneiras que ela não tentou antes de desistir. Isabelle ficou em silêncio por um tempo depois de ouvi-la. Em seguida, a senhora pediu que ela soltasse sua mão e aparentemente estava se preparando para sair. Mas então Ian apareceu na escada. Isabel mudou repentinamente de ideia sobre soltar a mão de Madeline. Ian viu suas mãos entrelaçadas. Ele olhou para sua irmã em questão. Depois se voltou para Madeline.
Ele queria que ela o deixasse com sua irmã. Afinal de contas, era um assunto de família. Mas Isabel agarrou-se à mão da senhora e disse que queria ficar com ela. Ian não esperava por isso, nem Madeline. Isabel disse que eles estavam conversando, então ele deveria ir embora. Então Madeline perguntou calmamente se a senhorita Nottingham poderia soltar sua mão, mas ela disse que havia começado a segurá-la primeiro. Ian disse à sua irmã que todas as ações têm consequências. Depois ele se voltou para Madeline. Ele não sabia como ela e Isabel haviam se conhecido, mas disse que seria muito imprudente interferir nos assuntos familiares de outras pessoas. E então ele saiu. Ele parecia pensar que era o pai de Isabel. Madeline sabia disso. Nem uma palavra de agradecimento por tranquilizar sua irmã. No dia seguinte, Madeline leu os jornais como de costume. No passado, eles estavam cheios de artigos sobre Isabel, mas agora não havia nada neles, então ela devia estar bem. Madeline deu um suspiro de alívio, satisfeita consigo mesma. Em sua vida passada, ninguém teria impedido Isabelle. Aquela briga foi a última vez que Ian a veria novamente. Não é de admirar que ele tenha ficado tão zangado quando encontrou Madeline em seu quarto. Ele lhe deu seu próprio piano logo após esse incidente. Parece ter sido sua maneira de se desculpar, pela maneira como havia tratado Madeline. Mas isso não importava muito agora. O que era mais importante agora era o próximo evento social do qual ela participaria. Ele seria realizado na propriedade rural da família Colliat. Naquele dia, Madeline usou o vestido rosa que ficava tão bem nela. Ian não estava presente. Isso significava que ela poderia conversar com alguém novo, o que era muito empolgante. Um membro da família Colliat, George, aproximou-se dela. Ele recebeu a jovem em sua casa. O homem disse que não deveria ter dado a festa só para poder acompanhá-la. Madeline lembrou-se de que, mesmo em sua vida anterior, muitas mulheres haviam derramado lágrimas depois que ele as havia cortejado com seus elogios. Eles se sentaram nas cadeiras ao lado da mesa e começaram a conversar sobre a cidade de Viena. Naquela época, era um lugar muito inovador e moderno, onde a humanidade estava se desenvolvendo. Enquanto Madeline ouvia, ela sabia que Viena logo seria devastada pela guerra, por isso não se preocupou muito. Colliat estendeu uma taça de champanhe para ela, mas outra pessoa a pegou antes dele. Atrás da cadeira estava Ian, que estava atrasado para a festa. Ele ouvia atentamente a conversa deles. Ele e George eram colegas de escola, portanto, era óbvio que ele seria convidado. Mas Ian não estava sozinho. Ao lado dele estava seu irmão Eric, que cumprimentou George com alegria. Isabel também estava com Ian. Ela parecia tão elegante e reservada como sempre. Isabelle estava em guarda desde o último encontro. Madeline desviou o olhar dela e ouviu a conversa dos rapazes. Eric disse que não tinha certeza de que a humanidade poderia continuar a se desenvolver pacificamente. Ian acrescentou que as pessoas são muito egoístas e sempre querem competir e destruir. Foi por isso que eles fizeram tanto progresso ao longo da história. Quando a conversa se voltou para a guerra, George disse que o mundo nunca esteve tão entrelaçado economicamente como agora. É por isso que as pessoas não se matam por uma questão trivial. Mas Ian disse que, se necessário, é claro que haveria outra guerra. Então ele olhou para Madeline depois de um tempo. Ele perguntou a opinião dela sobre o assunto. A senhorita Hohenfeld não sabia o que dizer. Ela concordou que o poder militar levaria à inovação, mas não achava que tanta morte e sofrimento pudessem ser justificados em nome do progresso. Na opinião dela, o Sr. Nottingham tinha razão, mas Madeline acreditava que era por causa de pessoas como ele, que acreditavam na necessidade do mal, que as guerras eram travadas. Houve silêncio depois que ela terminou de falar. Ian sorriu um pouco com o pensamento dela. Ele disse que agora sabia no que a senhorita Hohenfeld acreditava. Ela percebeu então que havia falado demais. Parece que ela havia sido franca demais. Eric quebrou o silêncio e disse que não podia mais falar sobre política. Em vez disso, ele perguntou se alguém iria a Wimbledon para jogar tênis este ano. Os dias continuaram assim até um dia ensolarado. Quando Ian foi informado do que havia acontecido, ele congelou como se estivesse processando a informação. Ele perguntou a Sebastian, o mordomo, se tinha ouvido corretamente o que exatamente sua esposa havia feito. A língua de Sebastian não se voltou para repetir. Ele tinha medo da ira de seu severo mestre. O fato era que Madeline estava farta dessa vida. Então, ela arrumou suas coisas e entrou na carruagem.
e deixou a mansão no meio da noite sem contar a ninguém. Agora ninguém sabia onde ela estava. Madeline, depois de chegar ao centro de Londres, foi, estranhamente, ao cinema. Ela não conseguia acreditar que havia realmente decidido fugir de casa. Ela supôs que a propriedade deveria estar em um caos completo. Ela se perguntou se Ian estava feliz por ter se livrado dela, ou se ele ainda sentia sua falta e esperava por seu retorno. Madeline estava assistindo a um filme mudo, The Child, sobre um vagabundo que encontra uma criança e a cria sozinho. Ela se perguntava como ele podia fazer tanto por esse menino quando eles não tinham sangue em comum. Mas, afinal, eles eram uma família. No final do filme, depois de todos os desentendimentos, o homem pegou o menino em seus braços e o beijou como se fosse seu próprio filho, e isso tocou o coração de Madeline. Depois de assistir ao filme, a senhora voltou para Corey, que, naturalmente, havia levado com ela. Ela o havia deixado no quarto, então ele sentiu bastante falta de sua senhora. Madeline percebeu que Corey estava com fome, então pisou na comida dele. Enquanto o cachorro estava comendo, a menina lhe disse o quanto tinha gostado de assistir ao filme. Ela gostava da vida fora da mansão, em liberdade. Ela olhou para a caixa de ração para cachorro quase vazia. Ela precisava encontrar um lugar onde pudesse comprar mais comida para Corey. Madeline se levantou e olhou para seu reflexo no espelho. Ela não estava com uma aparência muito boa. Ela precisava lavar suas roupas e se arrumar. Seus pensamentos foram interrompidos pela empregada. Ela deslizou um envelope entre o chão e a porta. Ela havia recebido uma carta. Nem um dia havia se passado desde que Madeline saíra de casa. Ela sabia que era de Ian. Ele disse que esperaria por ela na estação. Madeline pensou que havia escapado ao viajar até Londres, mas ela estava enganada. Por alguma razão, ela se sentiu aliviada pelo fato de Ian estar preocupado com ela. A situação era um pouco diferente agora. Ela já estava com 17 anos e tinha bastante liberdade em relação a Ian. Ela estava novamente sentada em uma poltrona em uma recepção entre a alta nobreza. A senhora estava se perguntando se era impossível viver confortavelmente sem um dote ou casamento. Ela deveria ter memorizado os nomes de pelo menos 10 ações para investir antes de morrer. Ela preferia ser ensinada por um tolo do que por um nobre. De repente, uma mão tocou suas testas. Como se surgisse do nada, Nottingham apareceu atrás dela. Ele disse que Madeline parece cansada com frequência ultimamente. Ele supôs que fosse o ar de Londres, mas Madeline disse que não estava dormindo muito por causa de seus estudos. Ian perguntou se a senhora estava estudando grego antigo, e, lembrando-se do caderno de rabiscos sobre os gastos e as finanças recentes de seu pai, ela disse que poderia ser chamado assim. Madeline acrescentou que estava sempre pensando em como evitar seu destino inevitável. Nottingham disse que as moças de origem nobre não precisavam se preocupar com essas coisas. Ele perguntou se era por causa do mau hábito de gastar de Lord Hohenfield. Ian aconselhou Madeline a encontrar alguém para resolver o problema para ela. A senhora respondeu que esse era o caminho que a maioria das pessoas escolhia seguir, mas ela gostaria de poder viver sem ter de depender de mais ninguém. Madeline perguntou se Ian já havia se odiado, a ponto de desprezar todas as outras pessoas. Ian não estava esperando tal pergunta. Ele perguntou por que deveria odiar a si mesmo. Essa confiança e confusão fizeram Madeline rir. Ela tentou conter o riso, mas no final não conseguiu evitar. Enquanto ela ria, Ian a observava atentamente. O sorriso dela o fascinou. Madeline se recompôs e pediu desculpas se havia sido rude. Ela disse que a autoconfiança dele era maravilhosa. De repente, um George animado entrou correndo na sala. Ele disse que Lord Hohenfield havia falido. Madeline pulou de sua cadeira e foi até a empregada. Ela lhe disse que sua senhoria estava em seu quarto. Ele havia entrado ao meio-dia e ainda não havia saído. Ele também ordenou que não deixassem ninguém entrar. Madeline estava com medo de que o destino de sua vida passada estivesse prestes a se cumprir. Ela queria se antecipar à morte dele e correu para o quarto. Seu pai estava deitado tranquilamente na cama, comendo a comida trazida pelo mordomo. Quando os servos perceberam que era hora de ir embora, eles se despediram e deixaram o senhor e sua filha sozinhos. Seu pai notou que Madeline não estava agindo como uma mulher. Ela pediu que ele ignorasse o fato. A senhora lhe perguntou como ele poderia ter ido à falência se havia queimado aqueles contratos antes. O senhor olhou para sua filha com olhos de cachorrinho. Ele admitiu que a culpa era toda sua. A empresa na qual ele havia investido sua fortuna faliu. O pai pegou a mão de sua filha.
filha. Ele disse que ela era sua única esperança agora. Madeline ficou feliz porque pelo menos ele estava vivo e ela poderia ajudá-lo nesta vida. Ela garantiu ao pai que eles dariam um jeito. A senhora já havia pensado nisso. Eles tinham de vender as terras, a mansão, começar a trabalhar, e assim por diante. Mas o senhor disse que estava se referindo ao interesse do Sr. Nottingham por ela. Seu pai a lembrou de que Ian demonstrava pouco interesse pelas mulheres em geral, e mesmo que ele não o fizesse, Madeline deveria se concentrar em encontrar um marido adequado, e isso era o que o salvaria. Depois dessa conversa, Madeline foi a mais uma das recepções. O senhor estava determinado a que ela se casasse com alguém da classe rica. Seria melhor se eles vendessem tudo, mas teriam de se sustentar depois disso. Madeline achava que não deveria continuar frequentando essas festas. Teria sido mais fácil se meu pai não estivesse acamado. Lord Perriel a tirou de seus pensamentos quando se aproximou dela. Ele ficou satisfeito por vê-la aproveitando a festa. O Lorde queria convidar Madeline para dançar, mas a senhora disse que não estava se sentindo bem. Então Perriel tocou no assunto da falência deles. Ele disse que, enquanto o senhor tivesse uma filha como ela, não teria com que se preocupar. Perriel sugeriu que ela já tinha cavalheiros que se apressariam em resgatá-la dessa situação. E não precisava ser ele. Madeline queria lhe responder, mas se fizesse uma cena agora, só pioraria as coisas. Então, do nada, Ian falou. Ele pediu a Perriel para abaixar o volume da música. Algo estava soando em seus ouvidos. Ele disse que estava vendo coisas em sua cabeça. Os delírios de um homem bêbado que não sabe a diferença entre conselho sábio e indecência. Perriel entendeu a dica e fugiu imediatamente. Poderia ter sido rude, mas Ian não podia ficar parado. Então George se aproximou dele, perguntando por que Ian estava tão preocupado. Mas ele foi interrompido. Isabel correu até Madeline e a levou para ver o novo catálogo de vestidos. É claro que isso era apenas uma desculpa bastante efeminada na frente dos homens. Isabelle perguntou se Madeline era realmente algum tipo de médium. A senhora respondeu que não era. Isabelle apontou para ela como Madeline era misteriosa. Ela não apenas sabia o nome de seu amante, mas também sabia que Isabel iria morrer. Ela achava que Madeline estava apenas encobrindo suas maneiras, mas ela disse que não tinha intenção de manter sua reputação nesta vida. Isabel percebeu que ela parecia uma velha amiga. Ela também sentiu que ela e Madeline se tornariam boas amigas, e agora ela tinha novidades para ela. A senhorita Nottingham disse a ela que Ian iria convidar uma senhora para visitá-los. Madeline sabia quais eram as intenções dele. Ela pensou que muitas coisas haviam mudado em sua vida, mas houve um grande maremoto do destino. Estava levando-a de volta à correnteza do passado. Agora ela e seu pai estavam a caminho da mansão Nottingham. Ele pediu que ela vestisse algo rosa, mas ela não queria usar cores brilhantes. Seu pai lhe mostrou o envelope com o convite de Nottingham. Era de Ian, e era para Madeline. Mas ela disse a seu pai para não esperar muito. Os Nottinghams eram uma família rica e não se interessariam pela filha de um barão falido, mas seu pai lhe disse para não ser tão perversa. Ele estava feliz por terem a chance de agradar a sua graça e obter alguma ajuda financeira deles. Madeline tinha certeza de que Ian nunca a pediria em casamento. Provavelmente é apenas um tipo de obrigação moral e nada mais. Quando chegaram, foram recebidos pelos criados. Entre eles estava Sebastian. Madeline não achava que conheceria o restante da equipe. Ela olhou um pouco para ele. Ele tinha um rosto tão gentil quando era mais jovem. Então os proprietários da mansão se aproximaram deles. Lord Nottingham, sua esposa e cumprimentaram os convidados com grande cordialidade. A família Roenfield ficou honrada por conhecê-los e por ter sido convidada a visitá-los. Madeline não havia tido a oportunidade de conhecer o conde e sua esposa em sua vida anterior. Sua senhoria contraiu a doença e morreu antes da guerra, e após a morte de seus 2 filhos, Catherine Nottingham adoeceu. Ela foi definhando lentamente com a dor até que finalmente faleceu. Em todos os retratos eles pareciam frios e rudes, mas o conde parece feliz, apesar de sua doença. Madeline agora podia ver a mansão Nottingham antes da guerra. Era linda. Ian estendeu a mão para a jovem e a convidou para entrar. Madeline hesitou, mas aceitou. De mãos dadas, eles entraram na mansão. Apesar dos temores de Madeline, o dia na mansão Nottingham transcorreu sem incidentes. O lugar era completamente diferente da casa que ela conhecera em sua vida anterior. Todos aqui eram enérgicos e cheios de energia. A mansão parecia estar cheia de vida e felicidade. Ao ver como era bom,
Madeline pôde ver Ian sob uma luz diferente. Se a tragédia não tivesse se abatido sobre o local antes de ela chegar, as coisas poderiam ter sido diferentes. Talvez a vida deles também tivesse sido diferente. Se ela tivesse vindo para cá antes de tudo isso, algo poderia ter dado certo entre eles. Depois de um dia agitado, todos concordaram em tomar um drink. Eles se sentaram ao redor da mesa, tomando chá e comendo iguarias. O Sr. Hoenfield disse que toda a comida estava excelente, até mesmo o chá. Madeline era da mesma opinião. Ela achava que estava ficando tarde. Logo teriam de começar a falar sobre a situação financeira deles. O Conde de Nottingham disse que estava muito feliz por conhecê-la. Agora eles precisam dar espaço às crianças. Os adultos se levantaram e saíram da sala, deixando Madeline e Ian sozinhos. Na saída, seu pai sussurrou para que ela se comportasse. Madeline também se levantou, sem saber para onde estavam indo, mas Ian disse que ela não deveria. Agora Madeline sabia para onde a conversa estava indo. Ian se levantou para encontrá-la e caminhou até a jovem. Então, cuidadosamente, ele se ajoelhou, quase aos pés dela. Madeline não estava pronta para isso, pelo menos não ainda. O Sr. Nottingham reuniu suas forças e olhou para ela com seus olhos brilhantes. Ele perguntou se Madeline Hoenfield se casaria com ele. Ele queria ser franco com ela. Nottingham tinha ouvido falar que a família dela tinha ido à falência. Madeline disse que não via nenhuma relação entre as duas coisas. Ian explicou que poderia lhe dar tudo o que ela precisasse. Ele já havia convencido seus pais, portanto, não haveria problema. Nottingham enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu na frente de Madeline e lhe disse que queria se casar com ela. Diante dela estava uma aliança de ouro com pedras brilhantes e, no centro, um lindo diamante. Jenna o lembrou de que seu pai estava doente. Ele desejava poder ver isso antes que fosse tarde demais. Antes de morrer, o Conde de Nottingham queria vê-los casados. Então, Madeline decidiu fazer uma pergunta estranha e espontânea. Ela perguntou a Ian se ele a amava. Ele não entendeu a pergunta em um primeiro momento. Quando Ian se levantou, ele disse que, em vez de algo tão inconstante, ele achava que você é muito legal ou eu gosto de você eram declarações mais precisas. Em sua opinião, Madeline estava se comportando como uma filósofa estranha que gostava de discutir ideais irrealistas. Ela também parecia muito responsável. Ainda mais responsável do que seu pai. Madeline mencionou certa vez que queria viver sem depender de nada ou de ninguém. Então, se isso era verdade, Nottingham era necessário para isso. Além disso, ele gostaria que a dona da casa fosse uma senhora inteligente e instruída, não uma ingênua e sem qualificações, como a maioria dessas jovens senhoras. Ian esperava que Madeline não desperdiçasse sua única chance e aceitasse sua proposta. A senhorita Hoenfield ouviu atentamente cada palavra dele e considerou sua resposta. Ela disse que não havia se enganado. Ele, de fato, sempre tentará comprar seu favor. Ian queria fazer alguma objeção ou acrescentar algo, mas Madeline não permitiu. Ela continuou a falar, apesar dele. A senhora não veio aqui para aceitar a oferta. Quando ela passou por Nottingham, ele agarrou seu braço e a impediu de continuar. Ele estava curioso para saber o motivo. Ele esperava que, se a senhora tivesse mais tempo para pensar sobre o assunto, ela poderia mudar de ideia. Ele olhou para ela com um olhar profundo e suplicante que foi direto ao seu coração. Madeline estava zangada com ele. Mesmo nessa nova vida, ele estava tentando estragar tudo. Ao se virar, ela tirou a mão dele da sua. Ela gritou com súbita confiança. Madeline havia deixado claro para ele que não queria ser vendida a um homem por causa das dívidas de seu pai. As lembranças daquela vida infeliz passaram por minha mente. Seria descuidado cometer os mesmos erros uma segunda vez, mas ele não entendia de que erros Madeline estava falando. Ele continuou a persuadi-la. Essa proposta também era benéfica para ela. Ele não estava tentando ofendê-la com isso, mas Madeline parecia não estar ouvindo. Ela o encarou, olhou-o diretamente nos olhos e disse que eles não poderiam ficar juntos, mas Ian insistiu em descobrir o motivo. Sem isso, ele se sentia como se estivesse sendo feito de bobo. Madeline explicou que, se eles se casassem, iriam se destruir um ao outro. Nottingham não entendeu suas expressões e alegorias. Ele suspirou e passou a mão no rosto. Madeline não esperava que ele entendesse. Ela se virou e se dirigiu para a saída. Seu coração doía e sua cabeça latejava. Ela nunca deveria ter vindo aqui, em primeiro lugar. Mesmo que ele não tivesse feito nada de errado até agora, a esperança não tem lugar no relacionamento deles.
ela só pode arruinar tudo. O fogo na lareira estava queimando. Os restos da madeira já haviam se transformado em cinzas, assim como as esperanças pelo melhor. Sua mente voltou ao dia em que Corey desapareceu. Havia sido uma tempestade a noite toda, chovendo e chovendo muito. Qualquer coisa poderia ter acontecido com ele. De repente, alguém bateu na porta. Era Sebastião. E com ele estava Corey, limpo, saudável e alegre. Madeline ficou muito feliz. O cão correu para seus braços. Eles se sentaram no chão e ficaram felizes por se verem. O mordomo lhes disse que o jardineiro havia encontrado Corey no jardim, todo sujo e encharcado até a pele. Mas ele estava bem agora. Madeline perguntou onde ele estava agora. Ela queria agradecê-lo. Sebastião respondeu que era seu dever como servo. Ele também acrescentou que Lord Nottingham não estava se sentindo bem no momento por causa de um forte resfriado. Isso foi bastante inesperado. Madeline esperava que não fosse nada sério, mas o mordomo a tranquilizou. O médico havia prescrito repouso na cama, por isso foi pedido que ela não subisse. Ian estava descansando lá, então ela não queria incomodá-lo nem acordá-lo. Estava chovendo lá fora. Mesmo assim, Madeline subiu as escadas. Era uma estranha coincidência. Ela se perguntou por que ele havia ficado resfriado hoje. Não havia nenhum sinal de doença antes. Madeline ficou preocupada. Ela foi até o quarto de Ian e deu uma olhada em seu interior. Ela só queria ter certeza de que ele estava bem. Quando Madeline entrou, ficou chocada. Havia uma capa de chuva pendurada em um cabideiro no canto da sala. Estava encharcada e havia uma enorme poça de água embaixo dela. Madeline não conseguia acreditar que tinha sido Ian quem havia encontrado Corey na chuva. Ela foi até a cama. Lá estava Ian deitado, inconsciente e com um forte chiado no peito. Quando tocou sua testa, Madeline percebeu que ele estava com uma febre terrível. Enquanto ela procurava algo para ajudá-lo, Ian acordou. Ele viu a silhueta borrada de uma mulher em seus olhos. Ele estendeu a mão para ela, esperando que fosse Isabelle. Lágrimas saíram de seus olhos. Ele começou a se desculpar por não deixá-la tomar suas próprias decisões sobre sua vida. Ele continuou a se desculpar por seu egoísmo, mas ficou em silêncio. Alguém pegou sua mão. Madeline o confortou. Ela lhe disse que era sua esposa, não Isabel. Ian hesitou. Sua cabeça doía e seu cérebro não conseguia pensar direito. A moça segurou a mão dele com as suas e acrescentou que era Madeline Nottingham, sua esposa. Os raios de sol entravam por uma pequena fresta entre as cortinas. Ian sorriu gentilmente para a garota e disse seu nome. Era como se ele estivesse feliz consigo mesmo pelo fato de Madeline ser sua esposa. Ele estava realmente feliz. Madeline não conseguia acreditar. Fazia muito tempo que ela não o via assim. Havia uma linda rosa vermelha no peitoril da janela, e sua fragrância encheu a sala. Ian tinha um pesadelo terrível em sua mente. Ele sonhava com a guerra, o fronte e a morte. Lembrou-se de seus meninos gravemente feridos, que estavam prestes a morrer, e do exército inimigo à frente deles. Todos lhe imploravam por ajuda, pela decisão certa e para salvar suas vidas. Mas ele não podia fazer nada. Ele acordou encharcado de suor, apavorado e gritando. Esse pesadelo o mantinha acordado há muitas noites. De repente, ele viu Madel deitada com a cabeça em sua cama e as mãos apertadas em seu braço. Ele se perguntou o que ela estava fazendo em seu quarto. Então Ian se deu conta. Ele não podia acreditar que ela se importava com ele. Mas o motivo pelo qual ela havia adormecido aqui não era importante agora. Ele se sentia muito melhor agora. E talvez fosse por causa dela. A mão dela fez com que seu terror se dissolvesse e o tirou de suas lembranças da guerra. Era como se o próprio destino tivesse ordenado que eles se casassem. Uma esposa imperfeita para um conde imperfeito. Ele é um homem cruel, destruído pela guerra. E ela é uma jovem e ingênua nobre que não sabe nada sobre os horrores da guerra. Eles eram absolutamente opostos um do outro. Mas, no final, aconteceu. Ela encontrou seu caminho para o mundo dele, e trouxe Ian para o seu próprio mundo. Ele se lembrou do dia em que ela havia dito que estava entediada sozinha na mansão. Ele queria ajudá-la de alguma forma. Então, ele esperava que ela se sentisse menos solitária se tivesse um cachorro. Agora eu estava sentado na cama, com medo de acordá-la. Ele se perguntou se deveria ter o ferro ao lado dela. Ele havia cometido muitos pecados em sua vida. Nottingham temia que ele a arrastasse com ele para seu próprio inferno pessoal. De repente, Madeline acordou antes que ele pudesse responder à sua pergunta. Ela explicou que ele estava com febre. Ele estava bem agora. Os dois estavam desconfortáveis.
Ian tentou manter a conversa perguntando sobre Corey, mas o diálogo não estava indo bem. Então ele se lembrou de que ela havia dito uma vez que queria assistir a um filme no cinema. Portanto, a partir de agora, ele permitiu que ela saísse da mansão sempre que quisesse. Ele não a prenderia mais. Explicou que estava apenas preocupado com ela. O mundo é um lugar perigoso. De agora em diante, ela poderia ir a quantas festas e eventos quisesse. Madeline se perguntou o que o havia feito mudar de ideia depois de todo esse tempo. Primeiro Ian havia guardado Corey para ela e agora a deixava ir ao cinema. Ele explicou que não queria arrastá-la para seus problemas. Madeline pediu a ele que não dissesse coisas tão estúpidas, mas isso não mudou a verdade. Ian se levantou da cama com cuidado e pediu à esposa que ligasse para Sebastian quando saísse. Madeline olhou para a flor no parapeito da janela. Ela disse a Ian que ele poderia pegar quantas rosas quisesse do jardim. Afinal de contas, o jardim também era dele. Madeline achou que seria melhor para ela ter uma pequena esperança no relacionamento deles. Afinal de contas, essa poderia ser sua última chance. Depois de um tempo, Ian se sentiu melhor e voltou ao trabalho. Madeline veio visitá-lo e lhe trouxe uma xícara de chá quente. Ela achou que Ian havia se tornado mais amigável desde aquele dia. Antes, ele nem sequer respondia às perguntas dela sobre sua saúde. E isso foi muito agradável. De repente, algo chamou sua atenção. Havia uma cópia original de The Great Tamerlane na estante de livros ao lado da escrivaninha de Jenna. O homem disse que ela poderia pegá-lo emprestado se quisesse ler. Madeline ficou surpresa com essa gentileza, mas imediatamente voltou à realidade. O fato de ele ter se tornado mais amigável não significava que ela estivesse imaginando coisas, mas Ian disse que o livro era dela. Ele acrescentou que tudo aqui era dela. Assim como o jardim dela é o jardim dele, o escritório dele é o dela. Madeline corou um pouco com isso. Nesse meio tempo, Ian perguntou a Sebastian como o muro da mansão estava sendo consertado. Se houvesse outra guerra, a primeira linha de defesa seria a mais importante, e ele mesmo queria se certificar de que isso fosse feito. Enquanto Madeline ouvia Ian falar, ela percebeu que ele ainda não havia esquecido as lembranças da guerra. Ela queria pensar em algo que o distraísse, pelo menos por um pouco de tempo. E ela teve uma ideia. Madeline achou que seria uma ótima ideia exibir um filme na mansão. Seria bom passar um tempo na capela no jardim. Era a primeira coisa que Ian havia lhe confiado, portanto, ela iria fazer isso direito. Sebastian tentou persuadi-la de que uma simples festa do chá seria melhor, mas Madeline disse que algo novo era necessário na mansão. Ela queria mostrar a Ian que o mundo estava sendo restaurado. Se ele deixasse as lembranças da guerra para trás, tudo mudaria, para ele e para a propriedade. A princípio, Sebastian não conseguiu reconhecer as boas intenções dela, mas agora ele prometeu fazer o melhor que pudesse para ajudá-la. Um dos criados interrompeu o diálogo. Ele perguntou onde poderia colocar a cabeça de leão. Era o troféu de caça do mordomo, mas Madeline prometeu colocá-la de volta depois que a festa terminasse. Ela achou que seria uma boa ideia exibir um filme. Assim, começaram os preparativos para o filme. Tudo, desde a decoração até a cozinha, era exaustivo para Madeline, mas ver uma atmosfera tão animada na mansão pela primeira vez a fez se sentir viva. Ian parecia não ter interesse algum no processo, mas Madeline sabia que ele estava lhe dando o espaço de que ela tanto precisava ao fingir indiferença, mas ela tinha de ter certeza. Era por isso que tinha ido ao escritório dele. Quando a senhora entrou na sala, Ian estava sentado em uma poltrona lendo alguns papéis. Ele explicou que essa era uma de suas formas de relaxar. Então ele olhou para ela. Madeline admitiu que estava um pouco nervosa. Seria a primeira vez que receberiam convidados. Ela havia enviado os convites, mas eles não haviam mantido contato com as pessoas. Esse era o primeiro evento que Madeline organizava como esposa de um conde, portanto, ela queria ter certeza de que tudo correria bem. Eles planejaram exibir um filme imediatamente após a festa do chá. Ian admitiu que só tinha visto o filme uma vez, em uma exposição em Paris. Madeline o tocou no ombro e disse que eles deveriam assistir juntos. Seria divertido. Ian olhou para ela com admiração por sua atitude positiva. Ele ainda estava em um estado de espírito elevado. Então Madeline se virou e decidiu deixá-lo descansar.
Do lado de fora de seu escritório, Madeleine se elogiou por finalmente poder contar a ele. Seus batimentos cardíacos se aceleraram, e um pequeno rubor apareceu em suas bochechas. Chegou o dia do show. Madeleine ficou aliviada com o fato de tantas pessoas terem vindo. A diferença entre os plebeus e os aristocratas era muito menor hoje em dia, por isso todos se vestiam de maneira diferente. Mas ela suspeitava que a maioria deles tinha vindo hoje para descobrir mais sobre o fantasma da mansão. A senhora estava preocupada com a possibilidade de Ian ter dificuldade em lidar com toda a atenção sobre ele. Ela estava começando a suspeitar que ele não viria, mas de repente alguém saiu na varanda em frente ao salão. Ele estava vestido com um elegante terno cinza e se apoiava em uma bengala que usava para bater no chão. Ele saiu para cumprimentar os convidados e se apresentou. Ele lhes agradeceu por terem vindo à festa, e lhes desejou um momento bom e feliz. Ele estava confiante e de bom humor. Por um momento, Madeleine ficou olhando para ele com admiração. Ele desceu as escadas para encontrá-la no saguão e pediu desculpas por estar atrasado. Madeleine disse que não era nada. Eles estavam apenas indo assistir a um filme. Em seguida, ele a convidou para ir com ele até as poltronas. Ele se aproximou dela e levantou o cotovelo para que Madeleine pudesse pegar sua mão. Mas quando ela o fez, a senhora notou uma coisa estranha. Suas mãos estavam tremendo. Ela lhe perguntou se ele estava bem. Se ele estivesse tendo dificuldades, não deveria se forçar. Ele objetou que seria difícil receber todos esses convidados sozinho, mas Madeleine ainda estava preocupada com ele. Seu marido a tranquilizou. Ele estava ansioso para ver o filme. Madeleine esperava que Ian quisesse ver o filme com ela. Então, eles foram ao cinema. Quando todos os convidados estavam sentados, o filme começou. No início, havia os créditos. Ian perguntou sobre o que era o filme, mas Madeleine também não sabia muito bem. Era para ser o último filme do diretor mais popular de nosso tempo. Era uma comédia, e Madeleine queria assisti-lo com Ian. Ele agradeceu a ela por ter feito os preparativos, mas Madeleine estava feliz em fazer isso sozinha. A comédia foi realmente muito engraçada. Todos os convidados estavam rindo e se divertindo, inclusive Madeleine. Quando ela olhou para Ian, ficou surpresa. Ele parecia estranho e com os olhos vidrados, mas Madeleine decidiu que ele estava apenas se concentrando no filme. Ela ficou feliz que a festa foi um sucesso por causa da presença dele. Ela não imaginava que ele viria. Madeleine decidiu agradecê-lo mais tarde. Ela se sentiu animada. Esperava que eles finalmente se tornassem mais próximos, mas Ian não estava se sentindo bem. Sua mente estava cheia de lembranças da guerra. Suas mãos tremiam e tremiam, e seus pulmões estavam trêmulos. Em sua mente, ele ouvia os sons de explosões, armas, tiros e vozes pedindo ajuda. De repente, Ian não aguentou mais e caiu tremendo sobre a mesa à frente deles. Era como se sua força o tivesse abandonado. Madeleine começou a entrar em pânico e a pedir ajuda. Ela gritou a plenos pulmões e pediu que o médico viesse até ela. Sua voz tremia e seus olhos estavam cheios de lágrimas e terror. Um homem estranho ficou na entrada, observando a pintura. Depois de hesitar por um tempo, ele se aproximou do casal Nottingham. Seu nome era Cornel Arlington. Ele pediu a Madeleine que se acalmasse. Ele disse que os sintomas de Ian eram semelhantes aos de uma convulsão, então eles precisavam estabilizá-lo primeiro. Ele pediu aos criados que levassem o conde para seu quarto. Cornel também os instruiu a colocar um lenço sobre sua boca, caso ele mordesse a língua acidentalmente. Enquanto Ian estava sendo levado, Madeleine se dirigiu ao marido. Ela queria ter certeza de que ele era médico. Descobriu-se que ele era um especialista em psiconeurologia e que havia sido médico de combate durante a guerra. Ele também é o filho mais velho de Lord Arlington. Madeleine ficou muito grata por ele ter aparecido na hora certa. Na época, ela ficou extremamente aliviada com a presença dele, mas ela não tinha ideia de que isso a levaria à morte. Madeleine voltou à realidade durante a noite. Era o dia 28 de junho. Houve 2 explosões. A guerra havia começado. Pela manhã, Madeleine conheceu um homem. Ela lhe vendeu o apartamento dela e de seu pai e concordou em mudar suas coisas até o final do próximo mês. Enquanto ela o acompanhava do lado de fora, algo chamou sua atenção. Eram os soldados. Estavam todos vestidos com seus novos uniformes e prontos para lutar. Entre eles, ela notou Jenna, que ainda não estava estragada pela guerra. Sob seus pés havia um jornal com as últimas notícias da guerra. Era o ano de 1914. A Inglaterra havia se juntado à Áustria, à Alemanha e ao Império Russo na guerra. Todos estavam cheios de patriotismo.
e muitos se ofereceram para ir para o fronte. Todo homem saudável que se recusava a ir para a guerra era rotulado de covarde, mas aqueles que foram lutar por seu país foram honrados e respeitados por seus atos de honra, assim como Madeline era em sua vida anterior. Ela não tinha ideia do quanto teria de se sacrificar em nome do patriotismo, mas havia um lado positivo. Ela agora estava livre de todos os laços com Ian Nottingham. Enquanto Madeline estava lendo o jornal, seu pai entrou no quarto. Ele gritou para ela que ela era uma maldita tola. Madeline percebeu que seu pai estava bebendo novamente, mas ele disse que ela os havia feito passar fome, então agora ele tinha de beber essa borra nojenta. Se ao menos ela tivesse aceitado a proposta, eles não teriam de viver assim. Madeline tentou ignorar os gritos dele e pediu ao pai que descansasse. Ela lhe disse que o apartamento em que estavam morando havia sido vendido. Agora eles tinham de encontrar um novo lugar para morar e a senhora pediu que ele parasse de ficar tão chateado com a oferta. Quando ouviu a notícia, seu pai ficou muito irritado e decidiu parar com tudo agora. Ele gritou que não queria uma filha tão rebelde quanto ela. De agora em diante, ele não teria nenhum vínculo familiar com ela. Se ele soubesse que isso aconteceria, teria comprado uma casa com o dinheiro que gastou na educação dela. Agora ele estava deitado no chão, gritando para Madeline que ela havia desperdiçado sua última chance, mas ela parecia não estar ouvindo. Agora Madeline podia ver que o homem que se dizia seu pai não a amava de forma alguma. Parecia que as vidas e as histórias dela e de Ian estavam inevitavelmente seguindo os caminhos do destino. Essa era provavelmente a última vez que ela o veria. Ele agora está em guerra. Madeline se perguntou se deveria ter dito algo a ele. Sua mente voltou para sua terrível vida passada. Ela tinha 27 anos quando Ian e o Dr. Cornell iniciaram seu tratamento para convulsões. Foi um processo muito assustador e doloroso, durante o qual Nottingham sofreu mais do que nunca. Ele foi amarrado a uma cadeira elétrica e seu corpo foi eletrocutado. Ian sofreu, gritando, rosnando e xingando o máximo que podia, mas suportou. Madeline sabia disso. O médico havia dito que essa era a última palavra no mundo da cura. Ela só podia confiar nele e apoiar Ian. Isso era tudo o que ela podia fazer. Após o choque elétrico, enquanto Ian estava deitado na cama, Madeline limpou gentilmente a testa dele com um pano úmido. Isso o acordou, mas ele disse que estava bem. Madeline sabia que estava mais difícil do que nunca para Ian por causa do tratamento cruel e doloroso, mas ele não negou o fato. Ele queria ficar bom. Ele tinha de ficar bom. Ele não podia continuar vivendo assim. Portanto, tinha de superar isso, pelo menos para seu próprio bem. Madeline ficou muito feliz pelo fato de ele não ter se desestruturado e ainda ter vontade de viver e de querer melhorar. Ela me disse que o médico era membro da Royal Society of Medicine e um especialista incrível em sua área. Ian disse que tinha ouvido falar que, devido à sua experiência em tratá-lo, ele poderia ajudar outros pacientes. Ele olhou para Madeline com cuidado. Pediu que ela não se preocupasse com ele, pois mais cedo ou mais tarde ele iria embora. Enquanto olhava para ele, a senhora tentou entender suas palavras. Ela não queria que as coisas terminassem assim. De repente, alguém entrou na sala e chamou Madeline. O Dr. Cornell pediu a ela que lhe desse um pouco de sua atenção. Ele tinha algo importante a lhe dizer sobre a saúde de seu marido. Na sala de visitas, ele lhe disse que sua senhoria estava sofrendo de choque de concha, que é tratado colocando o paciente em um choque ainda maior. Esse tormento era para desensibilizá-lo. Mas essa foi a história de Cornell para Madeline em seu último encontro. Heróis de guerra, como Ian, muitas vezes sofrem dessa condição. As pesquisas ainda estão nos estágios iniciais, mas a maioria dos pacientes apresenta uma interrupção das convulsões após o término do tratamento. Madeline ficou aliviada e não sabia como agradecer ao médico, mas havia uma coisa que ela poderia fazer para ajudar Ian a melhorar mais cedo. Cornell pediu que ela ficasse longe de Sua Alteza por um tempo. Após o segundo tratamento de choque, ele precisava de um tempo sozinho. Ele precisava lidar com a doença sozinho. Esse tratamento era como amputar membros doentes ou feridos. Não podia haver hesitação. A mente de Madeline se voltou para os momentos em que ela e Ian haviam se tornado íntimos, quando ela o incentivou a assistir a um filme juntos, e depois a convulsão no cinema, quando ele estava deitado na mesa, quase inconsciente. Seus olhos estavam marejados, suas mãos tremiam e seus pulmões se recusavam a respirar. Madeline disse que a culpa era dela, que ela havia organizado a exibição do filme e provocado a convulsão de Ian, e que agora ela o estava impedindo de receber tratamento. Mas Cornell disse que esse não era o caso. Ele pediu que ela aceitasse suas palavras como conselho de um médico para uma melhor recuperação.
A pior coisa que se pode fazer durante o tratamento de dessensibilização é ser babá do paciente. Portanto, de agora em diante, todas as comunicações entre o marido de Madeline e Ian devem passar pelo médico. Em troca, Cornell prometeu relatar a ela o progresso de sua senhoria toda semana. Madeline não pôde deixar de concordar com ele. O tratamento até agora tinha sido brutal. Ian rosnou como sempre, mas tentou resistir. Cornell o encorajou dizendo que ele tinha de passar por todo esse tormento pelo menos por causa de sua esposa. Para Ian, ela é uma senhora gentil e delicada, e ainda assim ela faz o melhor que pode para cuidar dele. Sobre Ian, um homem destruído pela dor, pela guerra e doente, ele deveria ser um parceiro digno para Madeline, e somente quando ele for capaz de lidar com a situação sem ajuda, tudo estará terminado. Bem, não exatamente. Então, eles começariam o verdadeiro tratamento de seu choque. Ele segurou uma seringa cheia de líquido. A visão dela causou arrepios em Ian. Uma dor terrível o perfurou e ele gritou. Era a noite anterior ao despertar de Madeline. Tratamentos psiquiátricos experimentais eram comuns naquela época. Em sua vida passada, Madeline tinha tanta fé no Dr. Arlington que estava convencida de que os gritos de Ian eram um sinal de melhora e progresso. Nos dias que se seguiram, seu marido começou a se comportar de forma muito estranha. Ele estava ríspido e retraído, sentado em seu escritório escuro, com as cortinas fechadas, e examinando papéis. Felizmente, porém, o número de convulsões diminuiu acentuadamente. Madeline tentava visitá-lo e entretê-lo com frequência. Ela sugeriu que ele deixasse entrar um pouco de luz solar no quarto quando o tempo estava bom, mas ele sempre respondia que isso não era necessário para ele. Em vez disso, Ian disse que ela era uma distração, então ele pediu que ela fosse embora. Ele não deu nenhum motivo e disse que estava tudo bem. Madeline ficou feliz em ouvir isso, mas ainda sentia que havia algo errado. Ela disse a Ian que tinha vindo pegar alguns livros emprestados em sua biblioteca, mas Nottingham reagiu friamente e pediu que ela saísse de seu escritório. Quando Madeline ouviu isso, ela se lembrou do que havia acontecido antes. Ele havia dito que tudo aqui pertencia a ela, o jardim, a mansão. O escritório dele era dela, e agora ele lhe pediu que não entrasse mais. Parecia que todo o calor entre Ian e Madeline tinha sido um sonho. Com o passar dos dias, o tratamento continuou. Em uma de suas consultas com o médico, Madeline perguntou-lhe se ele tinha certeza de que Ian estava melhorando. Mais especificamente, ela queria que Cornell explicasse o comportamento estranho de seu marido, pois ela não entendia muito sobre isso. O médico lhe entregou um livro chamado Horizontes da Neuropsicologia. Madeline parecia interessada no assunto, então ele achou que isso a ajudaria a entender o estado mental de sua senhoria. Cornell então admitiu que queria que a jovem se interessasse mais pelo estudo da medicina. A princípio, Madeline não entendeu do que ele estava falando, mas o médico explicou. Ele via nela um grande potencial como enfermeira. Ele a observou cuidar de sua senhoria. Ela seguiu todos os conselhos que Cornell deu como médico. Em sua opinião, Madeline tinha muita esperança, tanto que ele queria que ela se tornasse sua assistente de enfermagem. A senhora ficou surpresa com a oferta, mas Cornell continuou. Descobriu-se que Ian tinha uma chance muito boa de se recuperar do tratamento. Sua condição não melhoraria como Madeline gostaria, mas nem tudo era ruim. Ele não teria mais convulsões. A questão era diferente. A questão era se Madeline havia sido afetada por viver com ele. Foi por isso que Cornell decidiu oferecer a ela a oportunidade. Ele disse que se ela fosse com ele, estaria livre para estudar enfermagem com ele. Ela tinha muito potencial para desperdiçar sendo uma esposa obediente. Cornell sugeriu que ela pensasse nisso como uma vingança contra o conde por tê-la trancado entre as 4 paredes da mansão. Madeline poderá estudar o que quiser, e ele a apoiará nesse sentido. Ele achou que seria perfeito deixar tudo isso para trás e viajar com ele. Madeline permaneceu em silêncio. Ela não esperava uma proposta dessas e não sabia o que dizer, mas a conversa deles foi ouvida pelas pessoas erradas. Uma das criadas que estava do lado de fora da porta. Ela ouviu todo o diálogo e contou para toda a propriedade. Todas as criadas estavam agora cientes de que o Dr. Arlington havia proposto que sua senhora deixasse este lugar e viajasse com ele, e ela não disse nada sobre isso. Isso poderia ser considerado traição. As criadas já haviam começado a suspeitar que os dois já haviam se conhecido. Era suspeito que eles pudessem se tornar tão próximos em tão pouco tempo juntos na mansão. As criadas achavam que Madeline poderia ter conhecido Cornell 2 anos antes,
quando fugiu de casa para Londres para ir ao cinema. E se isso fosse verdade, ela era uma pessoa terrível, de acordo com as empregadas. Elas falavam incessantemente sobre o encontro e faziam novas suposições, que estavam, é claro, erradas. E Ian não conseguiu escapar desses rumores. Enquanto os servos tinham pena de seu senhor e jogavam lama em sua esposa, ele permanecia atrás da parede, e não teve escolha a não ser acreditar neles. Depois de ouvir os rumores das criadas, Ian ficou sentado perto da lareira por um longo tempo naquela noite. Partiu seu coração pensar que Madeline deixaria a mansão. Ele pegou seu copo de conhaque e tomou um gole. Ele se perguntou o que havia feito de errado. Afinal de contas, ele sempre cumpriu seus deveres como homem. E, para dizer a verdade, até mais do que o esperado pelo calor dela. Mas, afinal, o sorriso dela era uma mentira completa o tempo todo. Jenna apoiou os cotovelos nos joelhos e colocou as mãos na cabeça. Ele se forçou a pensar e analisar os eventos recentes. Durante muito tempo, o rosto dela ficou em branco quando o viu. Ele precisava descobrir quando ela havia tentado se aproximar dele. Veio-lhe à mente o dia em que encontrou Corey na chuva. Quando estava doente, ele havia dito a Sebastian para não deixar ninguém entrar no quarto. Mas quando ele acordou, ela estava lá. Ian se perguntou o que ela estava pensando quando o viu inconsciente na cama. Talvez ela tenha pensado que ele iria embora a qualquer momento. Provavelmente foi por isso que ela trouxe o médico. Ian suspeitou que Madeline sabia sobre o filme que eles estavam assistindo. Definitivamente, ela havia convidado todas aquelas pessoas para fazer ele de bobo, e Madeline sempre o observava sendo torturado durante seu tratamento. Ele podia vê-la atrás da porta. Ian já podia imaginá-la se regozijando enquanto ele estava sendo eletrocutado. Será que ela estava realmente esperando por uma chance de escapar de seu marido monstruoso e ser livre? Minha mente estava fervilhando com a possibilidade da traição de minha esposa. O cérebro estava processando informações e criando teorias. Meu coração batia forte, minhas mãos tremiam e o suor escorria pela minha testa. De repente, alguém bateu à porta. Era a Madeline. Ela perguntou se poderia entrar por um momento. Ela notou o álcool na mesa em frente a Ian. A senhora percebeu que ele havia bebido. Ela perguntou se o médico havia lhe dado permissão. Madeline lembrou que o Dr. Cornell havia dito que ele deveria limitar o consumo de álcool, mas Ian permaneceu em silêncio. Ele não queria ouvir nada sobre esse bastardo que ia roubar sua esposa. Ele olhou para ela e perguntou se ela seria sua médica. Ele disse que ela se considerava uma médica depois de se aproximar dele, mas Madeline disse que estava apenas preocupada com ele. Então Ian se levantou e gritou para ela que ele era o dono da mansão e que não deveria se comportar de maneira desrespeitosa diante dela. Se ele quiser tomar um drink, ele tomará. Mas Madeline disse que não era isso que ela queria dizer. Ela explicou que o tratamento estava quase no fim. Portanto, ela não queria que ele piorasse. Enquanto isso, Madeline disse que quanto mais cedo Ian melhorasse, mais cedo ela iria embora. Mas não foi isso que Nottingham viu. Em seus olhos, ele viu uma versão distorcida de Madeline que o queria morto. Em vez de palavras genuínas de preocupação, ele ouviu como ela estava enojada com ele e como queria deixá-lo. A imagem que ele tinha diante de si era a de que Madeline o culpava por sua prisão e infelicidade, que ela era bonita demais para amá-lo. A senhora tentou gritar para Ian. Ela o chamou e tocou sua bochecha com a mão. Na realidade, ele apenas ficou ali olhando para ela, mas em sua mente, Madeline estava lhe dizendo que ela era como um troféu para ele, entre outras riquezas do cativeiro. Quando voltou à realidade, ele silenciosamente jogou a mão dela para longe e disse para ela ir para o quarto. Ele disse a ela que soubesse seu lugar e a lembrou de que seu pai a havia vendido para que ele não fosse à falência, pois se não fosse por ele, Madeline estaria agora passando fome na rua, sem abrigo. E agora que ela se lembrava e entendia, ele empurrou seu ombro para longe e lhe disse para voltar para seu quarto. Ela deveria se comportar como a verdadeira esposa de um conde, viver como sua sombra. Deixando-a para trás, Ian foi do escritório para seu quarto. Madeline permaneceu ali, segurando o ombro que ele havia afastado um momento antes. Ela tentou entender o que estava acontecendo com seu marido. O estado dele e suas palavras a assustavam. No dia seguinte, choveu muito.
Madeline sentou-se em seu quarto em uma poltrona. Ela não conseguia tirar da cabeça o que Ian havia dito. Madeline sabia que ele estava doente e que estava passando por um momento difícil. Mas por quanto tempo mais ela teria de suportar isso? Ela havia se cansado bastante durante o tempo em que ele estava se submetendo ao tratamento, vendo-o mudar e reagir a ela. Do lado de fora da janela, estava ocorrendo uma tempestade, com relâmpagos e trovões. Era uma atmosfera estranhamente deprimente. Madeline foi tirada de seus pensamentos por uma batida na porta. Era o Dr. Cornell. Ele queria ver a senhora por um momento. O médico lhe entregou uma pilha de papéis. Era o relatório de saúde desta semana. Sua resposta à terapia de choque havia voltado ao normal, portanto ele só precisaria de mais terapia a partir de agora. Eles agradeceram um ao outro por seu trabalho árduo. Mas Madeline notou algo estranho no comportamento do médico. Ela perguntou por que ele tinha ido ao seu quarto quando poderia ter marcado uma consulta com ela na sala de espera. Cornell pediu desculpas por sua falta de tato, mas ele explicou que não tinha tido tempo. O fato é que sua senhoria ordenou que ele saísse da propriedade imediatamente. Portanto, ele está indo embora hoje. Ele então decidiu mudar de assunto e perguntou se a senhora havia considerado sua proposta. Madeline não respondeu. Ela estava pensando sobre isso, mas não tinha decidido como responder. Vendo a hesitação dela, Cornell a lembrou do que havia dito sobre seu talento e liberdade de escolha. Ele a pegou pelos ombros. O mundo fora desta mansão estava mudando e se desenvolvendo rapidamente. Ela não deve se limitar ao papel de esposa. Ele lhe pediu novamente que deixasse para trás esse pensamento antiquado e viesse com ele. Ele a persuadiu de que isso seria melhor para ela, mas ela não concordou. Madeline o afastou e disse que isso não seria o melhor para seu marido, e que isso pioraria sua condição. Ela não tinha certeza do que estava dizendo, mas não conseguia ficar calada. Cornell ainda olhava para ela com medo e incerteza. Então ele lhe perguntou se ela ainda tinha esperança de se tornar a amada esposa de Ian. Ele lhe pediu que encarasse a verdade. Ele havia falado com ela como você antes. Agora ele se dirigia a ela como uma plebeia, como você. Cornell a lembrou de que o conde havia começado a beber novamente, apesar do conselho de seu médico para ficar longe do álcool. Ele disse que Ian havia fracassado, tanto como paciente quanto como marido, mas ele não teve tempo de terminar. Madeline o interrompeu e pediu que ele parasse de insultar a ela e a Ian, mas Cornell continuou. Ele disse que ela não teria outra chance de escapar dessa propriedade a não ser ele. Ele seria o último a sugerir que ela deveria ser libertada, dada a maneira como o conde o estava afastando. Cornell perguntou à senhora se ela estava tentada por sua oferta. Ele lhe disse para ser franca, embora para si mesma. Mas Madeline não conseguiu dizer uma palavra. Aproveitando-se disso, Cornell se abaixou, abraçou-a por trás e encostou os lábios em seu ouvido. E então ele sussurrou para ela, perguntando se ela tinha certeza de que poderia passar o resto de sua vida nessa mansão com Ian. Ele achava que isso era muito cruel para ela, especialmente porque tudo o que Nottingham havia lhe oferecido em nome do amor era prisão. As mãos de Madeline tremeram com o papel. O relatório que ela ainda segurava. Ela o jogou no chão e colocou as mãos sobre os olhos. Lágrimas estavam escorrendo de seus olhos. Madeline disse que sabia que poderia ficar presa na mansão para sempre. Então ela disse que queria ir com Cornell. Mas algo a derrubou. Em algum lugar próximo havia o som de um pedaço de pau, que nem Madeline nem Cornell esperavam ouvir. Naquele momento, ele chamou Madeline e Cornell, que estava de pé atrás dela. A sala na mente da senhora parecia ter desaparecido. Estava simplesmente escuro, e nas sombras ela podia ver a terrível silhueta dele. Os olhos de Ian estavam cheios de raiva e irritação. Ele agora estava totalmente convencido da infidelidade de sua esposa. Madeline jogou Cornell para longe de si em pânico e se abraçou. Ian Nottingham bateu em seu bastão e ordenou que ela ficasse onde estava. Cornell já havia fugido silenciosamente da sala, deixando a senhora sozinha com o furioso conde. Voltamos ao ponto em que tudo começou. Ian foi até ela e lhe perguntou se ela realmente era ainda mais feia de perto. Madeline teve medo de se mexer. O conde agarrou sua mão e a tirou de seu estranho transe. Ele lhe perguntou se era por causa do charme do barão que ela havia decidido ser infiel a ele. Madeline se lembrou das palavras de Cornell de que tudo o que Ian poderia lhe oferecer era prisão na mansão. As lágrimas vieram novamente. Ela gritou para ele que não fazia ideia do quanto ela havia passado. Madeline continuou a gritar que ele não poderia mantê-la aqui. Até que tudo acabou e ela estava deitada em uma poça de sangue no chão. Tudo estava diferente agora. Nada havia acontecido ainda.
Madeline ainda tinha 17 anos, e ela decidiu fazer algo que poderia, de alguma forma, salvar Ian da guerra. Ele estava sentado em seu quarto, pensando em algo que lhe dizia respeito. De repente, Isabelle entrou, animada. Era óbvio que ela estava correndo o mais rápido que podia. Ela lhe disse que a mulher, Madeline, havia chegado à mansão. Para entender o que estava para acontecer, precisamos voltar algumas horas antes da visita dela. A família Nottingham se reuniu do lado de fora do quarto do pai. As crianças estavam animadas. A mãe deles e a esposa do conde saíram do quarto, parecendo perturbadas e abaladas. Quando Isabel perguntou como seu pai estava, a mulher explicou que aquela poderia ser sua última noite. Eric olhou para baixo com tristeza, e Ian disse que tentaria adiar seu alistamento. Mas Isabel falou com ele. Ela disse que se seu pai não estivesse com eles e eles fossem embora, ela e sua mãe ficariam sozinhas. Ela pediu a Eric que não fosse, porque os outros filhos estavam isentos do alistamento. Mas ele disse que era seu dever como aristocrata. Isabel ainda era contra. Ela disse que eles morreriam como cachorros de quintal se estivessem na linha de frente. Eric respondeu que ela já o havia transferido para a equipe de defesa, embora ele estivesse indo para a linha de frente, e isso já era humilhante o suficiente. Isabelle tinha lágrimas nos olhos. Ela disse que ele deveria ser grato a ela por ter salvado sua vida. Ela estava prestes a dizer a Jenna para ter cuidado, mas ele a impediu. Naturalmente, ela ficou indignada, mas se acalmou. Ele pediu que ela cuidasse de si mesma e de sua mãe e que não se preocupasse com elas. Ele abraçou sua mãe e foi para seu quarto. Parecia que papai realmente morreria em breve. Imediatamente após o funeral, ele precisa ir para a guerra. Com esses pensamentos, Ian entrou em seu quarto e se sentou no sofá. Se não pudesse evitar ser convocado, pelo menos deveria voltar vivo. Isabelle teve de cuidar da propriedade enquanto ele e Eric estavam fora, mas havia uma coisa que o estava incomodando: a mulher que ele havia proposto para se casar. Madeline Hohenfeld. No início, ele pensou que ela era apenas mais uma mulher rica e estúpida, obcecada por vestidos e bailes. Mas depois de passar algum tempo com ela, Ian percebeu que toda vez que falava com ela, queria mais. Ele também se lembrou do sorriso dela, que sempre atraía seus olhos. Isso fez querer resolver os problemas familiares dela, apenas para fazê-la sorrir novamente, despreocupada e tranquila. De qualquer forma, isso não importava para ele agora. Naquele momento, Isabelle entrou em seu quarto com a notícia de seu hóspede. Agora que sabemos o que ele pensa sobre ela, podemos voltar ao presente. Madeline estava esperando por Ian no gazebo. Ela estava molhada da chuva e tremendo. Ela não deu ouvidos a ninguém que lhe disse para ir para casa. Ian percebeu isso e foi até ela. Ele lhe perguntou o que ela estava fazendo aqui. Madeline respondeu que tinha algo importante a lhe dizer, correndo o risco de parecer indelicada. Ela admitiu que parecia louca na frente dele. Ela sabe que é louca e que não deveria se envolver mais com ele. Ian observou que ela havia dito a mesma coisa quando o recusou, mas ela não prestou atenção. Madeline soube que ele estava indo para a guerra e perguntou se ele realmente precisava ir. Mas Ian disse que o que ele escolhesse não era mais da conta dela. Mas Madeline não prestou atenção ao tom de voz dele. Ela disse que ele perderia tudo na guerra. Era para isso que ela tinha vindo aqui, para dizer isso. Madeline estendeu a mão gentilmente e pegou a mão de Nottingham. Ela lhe pediu que não fosse embora. Madeline sabia o que Ian pensava dela. Ela estava surpresa com seu próprio comportamento agora, mas ele não deveria colocar os pés naquele campo de batalha. A senhora admitiu que talvez o odiasse, ou até mesmo desprezá-lo, mas ela ainda está falando sério, não ir para a guerra. Ian disse que só porque ele a havia pedido em casamento não significava que ela poderia tratá-lo como quisesse. É uma guerra. É claro que ele estará em perigo, e ele está totalmente preparado para sacrificar muito. Ian não poderia agir de outra forma e fazer papel de bobo na frente de todos. Madeline queria dizer algo, mas não se atreveu. Mas Ian não perdeu tempo. Rapidamente pegou a mão dela com a sua. Nottingham lhe disse que ela não precisava se preocupar com ele ou sentir sua falta. Ele já havia dito tudo o que queria dizer e mudou de assunto. Estava ficando tarde, então ela deveria ficar aqui esta noite. Então, ele pegou sua lanterna e caminhou em direção à mansão sob a chuva, mas Madel não o deixou. Ela gritava às suas costas porque ele a havia pedido em casamento. Não era porque ele a amava. Ela também não o ama, então nenhum dos dois perde nada.
casa. Madeline prometeu se casar com ele e fazer tudo o que pudesse para ser o homem de que ele precisava. Mas, em troca, ele teria de ficar longe da guerra. Ian olhou para ela com seu olhar gelado, como se entendesse o que ela estava dizendo. Ela concordou em fazer isso para que ele não fosse. Ela estava pronta para se tornar qualquer coisa, para se casar e viver com ele, mesmo que ela não o ame. Mas Ian reagiu de forma estranha. Ele disse que ela o ofendeu. Nottingham a lembrou de que ela queria encontrar um homem que a amasse de verdade. Ela o teria ofendido menos se o tivesse recusado. Ele não tinha mais intenção de ser vítima dos caprichos dela. Madeline podia oferecer e prometer qualquer coisa, mas Ian não mudaria sua opinião sobre a guerra. Assim, a senhora permaneceu de pé no gazebo, sem saber o que fazer. Ela se perguntou por que tinha vindo aqui em primeiro lugar, e por que ela pensou que esse homem a ouviria. Mas ela não podia deixar isso passar. Madeline não podia deixá-lo fazer isso, especialmente se ela sabe onde isso vai dar. A senhorita Hohenfeld correu para a chuva e agarrou o braço de Ian. Ele ficou surpreso com o comportamento dela, mas quando viu sua expressão, ficou quase congelado. Havia lágrimas em seus olhos, misturando-se com a chuva. Ela implorou para que ele não fosse até lá. Ian sustentou o olhar dela por um segundo e exalou pesadamente. Ele admitiu que ela o estava confundindo, porque ela estava agindo de forma tão estranha. Mesmo que ela esteja preocupada com ele, ele não consegue pensar em um motivo bom o suficiente para não ir à guerra. Como ela disse antes, ele é um homem teimoso, e uma mulher teimosa como ela seria boa para ele. Ian esperava que Madeline pudesse encontrar um parceiro melhor. No final, ela não poderia mudar o destino dele. Madeline olhou para seus pés e se perguntou se teria a chance de salvá-lo. No dia seguinte, ela partiu. O conde de Nottingham foi enterrado, e Ian e Eric foram para a guerra. Muito tempo se passou desde então. Agora Madeline estava lendo o jornal e procurando trabalho. Ela descobriu que não era fácil escolher a profissão que queria aprender. Ao ler os classificados, ela notou uma manchete. Uma lista de vítimas de guerra. Ela passou os olhos por ela rapidamente. Ian não estava lá. Madeline tinha certeza de que ele não morreria. Ele havia voltado vivo da última vez. Mas valia a pena conferir. Talvez tenha sido um erro dela submetê-lo ao tratamento do Dr. Arlington. É claro que essa é a forma mais moderna de tratamento, mas sua condição só piorou depois disso. Se Ian voltar machucado novamente, ela terá de encontrar outra maneira de curá-lo. Madeline foi tirada de seus pensamentos pela empregada que entregava a correspondência. Descobriu-se que ela havia recebido uma carta. Isso era estranho, pois poucas pessoas sabiam onde ela morava. Era uma carta de Isabel. Aqui está o que ela dizia: prezada senhorita Hohenfeld, espero que eu tenha o endereço correto. Nunca pensei que escreveria uma carta para a senhora, mas, por favor, não a interprete mal. Ela enviava mensagens semelhantes a todos que conhecia. Você se lembra do que costumava me dizer? Que sempre há uma saída, enquanto estivermos vivos. Então pensei um pouco sobre o caminho que eu poderia seguir durante a guerra. Vou transformar a mansão Nottingham em um hospital de reabilitação para soldados feridos. Minha mãe é contra essa ideia, mas ninguém vai me impedir. Estou procurando pessoas que gostariam de aprender a cuidar dos doentes. Madeline receberá hospedagem, alimentação e um pequeno salário. Espero que você esteja interessado. Atenciosamente, Isabelle. Depois de ler a carta, a senhora percebeu que essa era a oportunidade perfeita. Assim, Madeline não perdeu tempo e juntou suas coisas, entrou em sua carruagem e foi ajudar sua amiga imediatamente. Ela chegou em pouco tempo e imediatamente viu Isabel. Ela ficou muito feliz por vê-la tão cedo. Acontece que Madeline foi a primeira a chegar. Isabel confessou que não tinha uma reputação muito boa entre os nobres, e, considerando o que havia acontecido entre seu irmão e Madeline, ela não esperava vê-la. Mas isso não é importante agora. Isabel abriu a porta com orgulho e levou a senhora ao seu quarto. Essa parte da mansão costumava ser para os empregados, então o quarto era bem pequeno. Isabel havia transformado todos os quartos de hóspedes em salas de tratamento. Ela também demitiu todos os empregados para economizar dinheiro. Assim, Madeline teve de limpar tudo sozinha, mas ela não se importava. Pelo contrário, ela adorava. Isabel ficou muito feliz com isso. Ela também me disse que morava na casa ao lado, no quarto ao lado. Isabel lhe pediu para desfazer as malas e depois ir para a cozinha. Já estava quase na hora do almoço, então ela ia cozinhar algo com ela. Quando Madeline entrou, a senhorita Nottingham estava cortando cenouras de forma agressiva. A cozinheira tentou tirar a faca dela, mas ela disse que estava havendo uma guerra e que não podia ficar parada.
Isabel disse a ele que não comprasse mais alimentos caros e que contratasse mais funcionários. O cozinheiro prometeu fazer tudo o que ela pedisse, mas primeiro pediu que ela colocasse a faca cuidadosamente sobre a mesa. Então, Madeline interrompeu a conversa. Sua amiga já estava animada com o que ela iria dizer. Ela parecia bastante estranha segurando a faca afiada nas mãos. Madeline se ofereceu para ajudá-la, não para a surpresa da cozinheira. Isabel lhe agradeceu pela ajuda. A professora de enfermagem estava chegando em breve, então eles poderiam aprender a fazer as coisas por si mesmos. O nome da professora era Ives Oates. Ela era responsável pela educação deles. Primeiro, elas tiveram de perceber que era impossível se tornar uma boa enfermeira em tão pouco tempo, e era melhor não fantasiarem com uma carreira rápida nesse campo. Haverá também muitas coisas difíceis que eles terão de enfrentar. Por exemplo, sangue, órgãos ou soldados chorando de dor. Será difícil de dominar, como uma agulha em um palheiro. No entanto, a porta está sempre aberta para aqueles que são corajosos o suficiente para cruzar seu limiar. Se eles forem capazes de deixar de lado o desconforto do desconhecido e estiverem dispostos a aprender, farão seu trabalho com integridade. Essas palavras motivaram as moças o suficiente para começar seu trabalho. Foi realmente difícil. Elas tiveram de aprender a manusear seringas e ataduras. Elas aprenderam a fazer o curativo corretamente e o que injetar. Eles passavam 10 horas por dia aprendendo tudo o que podiam sobre enfermagem, e fizeram o melhor que puderam para lidar com a falta de pessoal. Era fisicamente exigente, mas o coração de Madeline estava cheio de calor e vida, em comparação com o passado na mansão Nottingham, quando ela estava sozinha, e assim as lembranças daqueles dias se desvaneceram. Assim, 2 meses passaram despercebidos. Madeline e Isabel estavam pendurando a roupa do lado de fora. Elas estavam discutindo como o trabalho constante ajuda a manter suas mentes ocupadas e lhes dá um pouco de descanso. Isabelle acrescentou que o fato de estar ocupada faz com que ela não se sinta sobrecarregada por suas preocupações com os irmãos. Então, Madeline notou um pequeno detalhe em seu caráter. Ela se parecia com Ian. A senhora disse que tinha o mesmo poder de conseguir o que queria o tempo todo. Isabelle tem uma vontade de ferro, e graças a ela, Madeline conseguiu mudar sua própria vida para melhor. Então ela disse a Isabel para não ter medo. A senhora ouviu esse discurso e não sabia como reagir. Então, ela simplesmente agradeceu a Isabel timidamente por esses elogios tão eloquentes. E então ela perguntou a Madeline se ela já havia se preocupado com Ian, mas ela negou. O fato de ela ter se atrevido a vir na chuva para tentar dissuadi-lo não mudou nada. Isabelle acrescentou que havia notado que Madeline sempre olhava para o quarto dele daqui. A senhora corou um pouco, mas a senhorita Nottingham não se intimidou. Ela sugeriu que deveria escrever uma carta para ele, o que ela se recusou a fazer. Depois de alguns minutos, Isabel persuadiu sua amiga a enviar uma mensagem a Ian. Alguns dias depois, uma carta chegou ao campo de prisioneiros. Um dos soldados do tenente Nottingham a levou para a tenda de Jean. Ele estava prestes a fumar e decidiu ler a carta. Era isso que ela dizia: "Olá, aqui é Madeline Hoenfield. O outono está quase no fim. Espero que minha carta não lhe cause nenhum problema. Talvez seu tempo fosse mais bem aproveitado nas férias do que lendo esta carta. Acho que teremos a oportunidade de conversar sobre o que aconteceu entre nós, mas estou lhe escrevendo para que até lá não seja tarde demais. Está ficando frio. Por favor, vista-se bem e não acenda fogueiras perto dos tanques de combustível." Li sobre muitas fatalidades entre soldados devido a esse tipo de descuido. Não consigo entender por que estou tão preocupado com você. Sei que não tenho o direito de dizer isso, mas espero que você volte são e salvo e que não me incomode com isso mais tarde. Espero que você realmente ouça o que estou dizendo e fique em segurança. PS. Nenhum desses conselhos foi dado por pena. Com o maior respeito, Madeline. Ian lia essa carta com frequência. Seus colegas não podiam deixar de ver isso. Eles sempre o provocavam dizendo que a esposa do tenente estava preocupada com eles. Mas Ian quase não prestava atenção, mas eles diziam o contrário. Não era à toa que ele lia a carta dela todos os dias. Eles tinham um pouco de inveja de Nottingham. Eles não tinham ninguém para quem escrever. Depois de rirem um pouco, os amigos continuaram com seus afazeres. Mas, alguns dias depois, Madeline recebeu uma carta de Jenna. "Prezada senhorita Madeline Hoenfield, dizem que as cartas em envelopes verdes não são verificadas. Não é engraçado que eu use minha posição de oficial para lhe enviar cartas triviais? Estive pensando no que você me disse naquela noite chuvosa. Sua confissão foi tão inesperada.
Foi muito estranho ver uma jovem me implorando para não ir à guerra e me dizendo que eu perderia tudo, quando o resto do país quer mandar todos os jovens para o exército. Talvez seja por isso que sinto que posso ser honesto com você nesta carta. Digo a mesma coisa para minha família e amigos, que tudo está indo bem. Mas isso está longe de ser verdade. A verdade é sempre pior do que esperamos. Percebi, assim que cheguei aqui, que eu não passava de um saco de carne e ossos. Mas isso não importa. Quando a luta começar para valer, coisas muito piores acontecerão. Vou me certificar de que receberei mais algumas honras antes de voltar para casa. Dessa forma, não terei de suportar sua ridicularização. A propósito, é uma piada. PS, eu fui sincero quando disse que queria saber mais sobre você, Madeline Hoenfield. Atenciosamente, Ian Nottingham. Naquele dia, o primeiro paciente foi admitido no hospital, mas Madeline não entrou em pânico. Enquanto fazia os curativos, limpava e lavava o sangue e injetava os analgésicos, as palavras de Ian estavam em sua mente. Ele estava certo. As coisas ficariam piores e mais difíceis. Portanto, ela tinha que fazer o melhor possível. Depois de um dia difícil, suas costas doíam. À noite, ela se sentou em sua mesa e leu a mensagem novamente. Ela parecia estar fascinada por ela. Ela ficou muito satisfeita ao lê-la. Como ele havia respondido, seria educado que ela fizesse o mesmo. Ela passou o resto da noite escrevendo uma resposta para ele, que logo chegou às mãos de Ian. Estou tão interessada em você quanto você está em mim, Lord Nottingham. Deixe-me começar falando-lhe sobre mim. Tenho cabelos loiros e não gosto de ficar sozinha, mas não tenho medo se tiver um bom livro comigo. Em suas cartas, eles falaram muito sobre si mesmos. Ian respondeu que, se ela gostasse de ler, poderia usar a biblioteca dele. Ele esperava que ela encontrasse um livro adequado para si mesma. Quando Madeline entrou em seu escritório, ela olhou os livros por um longo tempo, e enquanto olhava para a escrivaninha dele, momentos de sua vida passada lhe vieram à mente. Mas isso não era muito importante agora. Ian tinha algo que queria lhe perguntar. Ele tinha ouvido que Madeline havia se oferecido para ajudar Isabel em sua difícil missão. Ele não queria julgá-la mal, mas parecia muito difícil para ele. Ian esperava que ela não estivesse se esforçando demais. Madeline disse que Isabelle e a mãe dele eram muito mais ocupadas do que ela, mas ela apreciava a preocupação dele. Como ele sabia sobre o hospital, Madeline presumiu que Isabel havia lhe dado permissão para fazer tudo isso, porque ela dificilmente poderia se imaginar tentando pedir permissão a alguém. Mas Ian disse que Isabel nunca lhe pediu permissão. Ele simplesmente não a impediu. Madeline também disse que gostava muito dos livros dele e prometeu retribuir mais tarde. Quando Ian estava lendo a carta dela, algo aconteceu. Houve um clarão e uma terrível explosão atrás dele. Eles estavam sob fogo e tiveram de revidar. Havia muitos feridos. Jenna salvou muitos deles e lutou com grande valentia contra o inimigo. Na carta que enviou a Madeline, ele não disse isso, mas compartilhou suas experiências. Ele queria ter certeza de que ela pagaria pelos livros, mas não tinha certeza de quando esse dia chegaria. Ele explicou que não havia nenhum indício de um fim para essa guerra no momento. Ele também queria pedir a ela por um dia que talvez nunca chegasse. No final da carta, ele lhe perguntou se ela gostava de ópera. Foi com dificuldade que Madeline conseguiu responder. Ela já havia reunido uma grande coleção da correspondência deles. Ela leu essa carta, como todas as outras, com um sorriso. Ela achava que eles deveriam ter ido à ópera em vez de exibir aquele filme em sua vida passada. Madeline começou a escrever uma resposta. Ela não sabia que Ian gostava de ópera. Ela também gostava, mas não podia ir com frequência. Eles se corresponderam assim por um longo tempo. Eles usaram um ao outro para manter suas esperanças vivas. Cerca de 2 anos se passaram dessa maneira. Certa noite, Madeline estava terminando outra carta para Ian. Já estava ficando tarde, mas Isabelle entrou em seu quarto, cansada. Ela lhe entregou uma xícara de chá quente, mas ela admitiu que, em vez disso, teria preferido um uísque. Isabelle havia feito um bom trabalho nos últimos 2 anos. Todos elogiam seu hospital. Portanto, seus parentes não têm falta de dinheiro. Eles devem ter desejado fama e elogios também. Então Isabelle perguntou francamente se Hoenfield tinha um marido, ou melhor, alguém que não fosse Ian.
Madeline respondeu que não tinha ninguém. Ela também acrescentou que isso não significava que Ian fosse seu único companheiro. Isabelle disse que ele só lhe envia cartões postais, como estou bem. Ele é um homem muito calculista. Em outras palavras, ele nunca faria nada que não o beneficiasse. E, no entanto, ele está escrevendo para a mulher que o rejeitou. Não pode haver nada mais do que isso. Mas Madeline disse que ela era uma gota de conforto para ele em seu momento de necessidade, nada mais. Isabel provocou sua amiga com a maneira como ela suspirava quando as cartas estavam atrasadas. Hohenfeld explicou que era apenas camaradagem. Depois que Isabel se acalmou um pouco, ela decidiu contar um segredo para a amiga. Assim que a guerra terminasse, ela viveria com o homem que amava. Ela deve ser capaz de encontrar um emprego facilmente depois de tudo o que aprendeu aqui. Madeline a ouviu como se estivesse hipnotizada. Mas quando Isabelle lhe perguntou sobre seus planos, ela não soube o que dizer. Madeline realmente não pôde se corresponder com Ian após a guerra, mas isso ainda estava muito longe. Nesse momento, Sir Nottingham e seu tenente estavam inspecionando o terreno. Ele notou que as trincheiras já estavam inundando, então ordenou a construção de outro sistema de drenagem. Ao prosseguir, ele viu uma cena triste. Um dos soldados estava segurando seu companheiro de joelhos. O menino estava sangrando e quase imóvel. O soldado implorou para que ele abrisse os olhos. Um novo suprimento estava prestes a chegar. Eles tentaram manter vivos os soldados feridos. Quase todos estavam exaustos, cobertos de sangue, poeira e sujeira. Ian ordenou que todos os pertences dos mortos e seus corpos das trincheiras fossem reunidos. Nesse ritmo, a doença se espalharia para os soldados saudáveis. Era muito difícil para Ian suportar tudo isso moralmente. Ele conseguiu escrever uma resposta à carta de Madeline. Ian confessou que fazia muito tempo que não conseguia fazer isso. As coisas estão muito difíceis e complicadas agora. Havia lágrimas nos olhos de Ian. Ele não conseguia se controlar agora. As palmas de suas mãos estavam tremendo. Ele estava tão irritado que estava socando a parede contra a qual estava encostado para evitar que caísse. Ele rezou para que o lugar onde Madeline estava agora ainda fosse calmo e tranquilo, e isso não estava longe da verdade. Agora Madeline estava caminhando no jardim com um dos pacientes sem uma perna, empurrando sua cadeira de rodas. Ele confessou que gostaria de fumar. Como isso era contra as regras, a senhora decidiu dar a ele um cigarro. O soldado ficou muito satisfeito com a gentileza dela hoje. Ele seria dispensado em breve. Ele fumou um cigarro e confessou que, se não fosse por sua perna decepada, ele a teria convidado para sair. O soldado sabia que não tinha nada a ver com ela, mas ele tinha ouvido falar que o marido dela também estava na guerra, mesmo que não fosse o marido dela. Mas ele notou como ela ficava feliz quando recebia suas cartas. Madeline explicou que era apenas simpatia. Eles se conheciam há muito tempo. O soldado disse que estava triste por ouvir isso, mas ela não voltaria a ter notícias dele. Então o soldado a lembrou de que o campo de batalha é um lugar onde muitas vidas são perdidas. A vida de um jovem que estava sonhando e apaixonado. A vida de um filho dedicado. Todas elas se perderam naquele lugar miserável. E ter esperança em meio a tudo isso é uma grande joia. Ele pode não ser capaz de respondê-la, mas as cartas dela são a esperança a qual ele se agarra. Isabelle interrompeu seus pensamentos. Eles tinham um novo paciente. Era um piloto com queimaduras de 3º grau por todo o corpo após a explosão de seu avião. Depois de resgatá-lo, Madeline já sabia o que escreveria em uma carta para Ian. Ela não tinha notícias dele há muito tempo, mas também não o culpava. Deve ser tão caótico e movimentado lá que ela não consegue nem imaginar como deve ser difícil para ele. Madeline também esperava que ele desse atenção a seu conselho sobre higiene. Agora ela só esperava que ele estivesse bem. Madeline não sabia por quê, mas agora que eles estavam separados e ele estava em algum lugar nas profundezas do inferno, ela se sentia mais próxima dele do que jamais se sentirá antes. Ela gostaria que eles continuassem bons amigos quando se encontrassem novamente. Então, Madeline lhe implorou que voltasse para casa em segurança e sem ferimentos. Nesse meio tempo, ela e as outras enfermeiras estavam fazendo curativos no corpo queimado do piloto ferido. Ele estava como um vapor, mas eles conseguiram manter sua vida em seu corpo. Depois de cuidar dele, Madeline escreveu e enviou uma carta a Jenna,
que foi rapidamente recebida por ele. Depois de alguns dias, ela ficou na enfermaria e cuidou do piloto doente. De repente, alguém a chamou. Ela se virou e viu Isabelle segurando um envelope. Era uma carta de Ian. Isabel prometeu cuidar do resto do negócio e acompanhou a amiga até seu quarto. Madeleine abriu o envelope cuidadosamente e leu o conteúdo. Seu olhar estava congelado. Lágrimas caíram de seus olhos sobre o envelope. Era o verão de 1916. A carta veio do rio Somme, na França. O fato de ela ter chegado até ela foi um milagre. Eles lutaram perto desse rio e se retiraram para a terceira trincheira. Jenna disparou contra o inimigo o melhor que pôde. Algo voou sobre suas cabeças. Era uma granada. Quando Ian a viu, imediatamente puxou um de seus companheiros para perto de si e o cobriu. Houve uma forte explosão. Quando voltou a si, ele segurou seu amigo junto ao peito. Ele podia ouvir pessoas à distância procurando por ele e chamando seu nome. Quando se levantou, olhou para seu amigo. Ele estava coberto de sangue. Perguntou-lhe por que o havia salvado. Então fechou os olhos em lágrimas. Pouco antes disso, Ian escreveu uma carta para Madeleine. Prezada senhorita Hohenfeld, gostaria que não me enviasse mais cartas, porque não acredito que voltarei vivo para você. Não faz sentido manter contato com alguém que nunca mais veremos. Além disso, quando percebi o quanto minha vida era sem sentido, suas cartas me fizeram querer viver. Portanto, por favor, não me dê falsas esperanças. Madeleine leu isso enquanto estava sentada no chão, chorando. Ela tinha sido muito arrogante com Ian. Agora ela queria abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Madeleine percebeu tarde demais que não se tratava de simpatia alguma.